Fora da Caixa. Povo Preto, muito bem-vindo ao podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino. Eu sou a Drica Oliveira. E esse é o primeiro episódio do podcast que veio para acrescentar a cena preta de BH. Para você que está em casa, no trabalho, está estudando ou está no busão, voltando do trampo cansado, afinal é hora de você conhecer quem somos nós. Quem somos nós, né? Eu sou Wesley Faustino, eu sou geógrafo, bacharel e licenciado pela PUC em Geografia. Moro em Belo Horizonte, trabalho na área de geotecnologias e venho atuando e fazendo parte da cena preta de Belo Horizonte há uns 3 anos. Eu sou a Drica Oliveira, sou estudante de design da UFMG. Eu tenho uma empresa de glitter que chama É Pra Brilhar. Eu idealizo uma página que chama Rolê Preto, onde a gente divulga vários eventos pretos pra galera de BH e do resto do Brasil. E... Mãe do Arthur, ela é mãe do Arthur também, ela não pode esquecer do filho dela. E sou mãe do Arthur. Mas afinal de contas, Drica, o que é o Fora da Caixa? O que ele vem falar? Para quem ele vem falar? O Fora da Caixa é um projeto que foi idealizado em 2019 por mim e pela Drica para ser mais um projeto que traz à mesa a discussão de vivência negra e identidade periférica. Em BH já existem muitos projetos que são desenvolvidos nessa área, seja o Samba das Pretas, Masculinidades Negras, que propõem trazer essa discussão e novas pessoas para a cena. O projeto Fora da Caixa ele tem o objetivo de agregar a cena com conteúdos de mídia de qualidade em formato de podcast, além de disseminar, divulgar e enaltecer grandes projetos que já acontecem na nossa cidade. Por isso, a gente sempre vai ter na nossa mesa pessoas que representem nossas conquistas diárias com muita descontração e compreendimento com o tema. Para quem não sabe, a gente tem um site. Nosso site chama foradacaixacast.com.br. Só que nosso site não se resume somente a um podcast. Lá também tem uma parte que é uma galeria preta, onde você pode divulgar a sua imagem mesmo, para você se ver dentro do site, fica o seu Instagram, para as pessoas te seguirem também. Tem um portal com notícias, todas relacionadas ao nosso mundo negro, um calendário com eventos em parceria com a página Rolê Preto, e também um banco de indicações de empregos e oferecimento também de empregos, de mão de obra, de freela, para que você possa se divulgar. Para quem quiser participar, é só mandar um e-mail para podcast@foradacaixacast.com.br. É isso, meu povo. Estejam preparados para pôr fora da caixa tudo que você precisa. Queremos que todos sigam nossas redes sociais, que são Fora da Caixa ou Fora da Caixa Cast. E a gente tem o Twitter, o Instagram, o Facebook. E lá vocês podem acompanhar as divulgações, as postagens, descobrir os temas dos podcasts da semana. E tudo que mais acontecer dentro do nosso site, do nosso portal. E já que estamos devidamente apresentados, todos os recados foram dados, vamos ao que interessa? Vamos ao tema Fora da Caixa dessa semana. Meu corpo é meu lugar de fala. Meu corpo é meu lugar de fala. Embora a voz seja apenas um resto alinhado à garganta, meu corpo é meu lugar de fala. Eu falo com meus cabelos, meus olhos e meu nariz. Meu corpo é meu lugar de fala. Eu falo com a minha raça. Meu corpo eu nomearia território. Se pudesse inventar um idioma próprio. Meu corpo é meu lugar de fala. Meu corpo é meu território. Um caminho sempre insuficiente, construído a partir de escombros, moldados por violência. Tantas vezes invadido, meu corpo é meu território. Esse é um trecho do poema da Lube Prats, retirado do livro O Corpo Negro, lançado em 2018. É com esse tema, com a leitura desse lindo trecho desse poema, que apresentamos nosso primeiro tema do podcast, Afroestima. Mas, afinal, Drica, o que é esse conceito? O que precisamos entender para falar sobre a afroestima? Para isso, nós convidamos à mesa um expert, quando o assunto é elucidar a autoestima do povo negro. Seja bem-vindo à mesa do Fora da Caixa, Mauro Baracho, dono e proprietário da página Afroestima. Obrigado, primeiramente queria agradecer o convite de participar do podcast. Me sinto muito honrado por ter sido o primeiro, né, a estrear o programa e dizer que eu estou muito feliz mesmo com o convite, né, e desejar a vida longa, pro podcast. A gente fica honrado primeiro da sua presença, porque a sua página é um sucesso, que você posta é um sucesso. Ô Mauro, mas para quem não te conhece, que está em casa, que preto é você na cena?
Então, eu tenho um pouco de dificuldade de me definir, a galera aqui de BH brinca, que me chama de blogueirinho e tal. Blogueirinho? De blogueirinho, só que eu não sei se eu tenho idade pra ser blogueirinho mais, e assim, mas eu... Blogueirinho não tem idade. Então, aí eu fico me zoando, blogueirinho e tal. Mas, assim, pra resumir assim, né, meu nome é Mauro, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte mesmo. Eu sou formado, graduado em administração e hoje eu sou mestrando em antropologia na UFMG e tal. Inclusive a minha pesquisa sobre negritude, sobre masculinidade. Sim. E também eu crio conteúdo na Afroestima, né? Assim, eu me defino mais como criador de conteúdo, mais do que... Quem não segue tem que seguir a página da Afroestima. Gente, se não segue, sai do lado. Conteúdo todo dia maravilhoso pra gente. Fica se achando lá. Legal. Ô, Mauro, eu queria te agradecer por seu primeiro convidado, que aceita esse convite, seu primeiro convidado nessa empreitada. Agradeço. Acho que agora já todo mundo apresentado, né? Vamos para fora esse tema, Drica? Bora falar sobre a autoestima. Se a gente for olhar conforme o dicionário brasileiro da língua portuguesa, autoestima tem o significado de sentimento de satisfação e contentamento pessoal, que experimenta um indivíduo que conhece as suas reais qualidades, habilidades e potencialidades positivas e que, portanto, está consciente do seu valor, seguro de que com seu modo de ser e confiante no seu desempenho. Assim, Mauro, você pode falar pra gente o que é a autoestima? Porque pode parecer óbvio, mas eu tenho certeza que muita gente não conhece esse termo, não usa esse termo e acha que é simplesmente você gostar de ser negro, você ter orgulho de ser negro. Você pode falar sobre isso pra gente? Posso. Na verdade, então, quando a ideia veio assim, era a junção dessas palavras, a autoestima e a afro, assim, que era para tratar desse tema da autoestima sobre esse recorte racial mesmo, falando sobre a autoestima de pessoas negras e tal, entendendo o processo, né, pelo qual nós, pessoas negras, passamos, né, na construção da nossa autoestima. E a autoestima, para mim, assim, é algo que eu acho que não é definitivo, é uma coisa que tem que ser trabalhada, construída, porque eu acho que o racismo acertou a gente de uma forma tão violenta que isso não é algo que a gente consegue afirmar da noite pro dia, assim, né? Tá? É uma questão resolvida, né? Então, pra mim, são temas assim, de tratar com constância e tal. Mas eu acho que, em resumo, assim, é isso, assim, sabe? É uma forma de a gente pensar a autoestima nessa ideia voltada pra gente mesmo, como povo preto, como pessoa preta, pensando nos processos que a gente passou ao longo, né, da nossa vida, né? A página, ela veio com a necessidade de você refletir isso para as outras pessoas, né? Que você estava pesquisando, no mestrado, ou veio antes? Uma coisa foi levando a outra? Não, na verdade, veio bem antes, assim. Eu lembro que eu criei naquela perspectiva de só tá vendo notícia ruim, sabe? Muito caso de racismo e tal, e aí de pensar assim, pô, mas seria legal também falar uma coisa, tipo assim, criar uma coisa mais positiva, pra falar de... Exatamente. Sim, pra falar de autoestima, porque muitas vezes, por exemplo, a gente interioriza essas ofensas racistas e acha que a gente é isso mesmo, né? A gente interioriza isso. Vai engolindo e deixa passar, né? Vai deixando passar, pensa que não é nada. Sim, e depois quem acaba, assim, mal no final é só a gente. Tanto sua página tem um alcance nacional, né? Não só a galera de Minas te segue, uma galera do Brasil toda. Amigos meus da Bahia, de São Paulo, seguem sua página. E ficaram surpresos quando descobriu que você é daqui, porque todo mundo acha que uma página de 170 mil seguidores tem que ser de São Paulo. Tem que ser de São Paulo, não pode ser daqui. Mas o que eu acho mais legal é porque quando eu bati o olho quando eu conheci a página da autoestima, eu não precisei de duas discussões para entender o que eu queria dizer. É uma autoidentificação. Sabe? Eu não preciso entender o conceito de autoestima. Não sei se é porque eu sou um homem negro, mas eu não precisei passar pelo processo de entender a autoestima para descobrir que eu tinha aquilo. Quando eu comecei a ler suas postagens, 10 coisas que você não fala com a mulher negra, 10 coisas que você não quer ouvir no seu emprego, eu falei, é tudo que eu já pensava, mas alguém agora está escrevendo. Sabe, eu acho que todo mundo tem muito essa percepção de se identificar com a sua página, e todo dia acordar e ler uma postagem dessa, é muito bom. É gratificante. A gente se sente assim mais seguro, assim. E eu acho muito legal, porque mesmo você sendo um homem preto, você fala muito sobre a mulher negra. Muito, assim, parece que eu tô me encontrando ali e falar isso aqui mesmo. A gente conversou muito esses dias falando assim, você já reparou que boa parte das postagens ele decida já desejou um beijo pra sua preta hoje, já reconheceu o valor. Não, porque mesmo qualquer página, hoje muitas páginas negras assim, não tem muito enfoque pra mulher negra, o enfoque uma página geralmente criada por um homem para discutir um tema geral e fala muito da mulher. Isso eu acho muito especial, porque o homem tem que começar a discutir a posição da mulher, ele também tem um papel essencial para criar a afroestima da mulher negra, sabe? De ajudar isso. Mesmo assim,
páginas, né, de mulheres pretas, assim, e são só as páginas feministas que às vezes conversam sobre como a mulher preta é tratada. Muitas delas ignoram isso e focam só na maquiagem, cabelo, que é importante também, mas que se desligam disso. Aí eu acho muito interessante um homem negro, assim, um cara preto, virar e falar, tipo assim, o cara acha essa mulher aqui foda, acha essa mulher aqui linda, fala dela, endeusa ela, mas quando tá andando de mão dada é com o branco, sabe? Sim. Então, teve esse, quando eu criei também, acho que um dos coisas que vai ser um pouco diferente era de ter um cara preto mesmo, falando sobre esses temas que muita gente não quer tocar, né? E tudo. E assim, eu fico muito feliz de saber que de certa forma ajuda as pessoas, sabe? Vocês autoestima e tal. Eu fico muito feliz mesmo. Proposta é. A sua autoestima também. Também, assim, sabe? Foi muito pra falar dos meus processos também, assim, que eu passei a me ver como um cara, assim, bonito e tal, posso ser assim, depois dos 25 anos. Com certeza. Sabe? Semana passada. Muita gente preta que eu converso, é isso. Assim, foi depois de tal coisa. Não, foi depois de tal dia, foi depois de tal momento que eu passei, convivendo com pessoas pretas. Sim, é um trabalho. Convivendo com conteúdo preto. Assim, é uma coisa que você vai criando. Assim, e todo dia a gente tá colocando um tijolinho. Assim, todo dia. A gente não tem isso, a gente não cresce se achando linda. Assim. A mídia tá aí o tempo todo falando. Que quem é lindo é aquele padrãozão lá. Então, assim. Tem um amigo meu que fala assim que a gente é bonita há pouco tempo, né? Que tem muita a gente é bonita há pouco tempo. E sobre a questão assim, de falar da mulher preta e tal, assim, porque eu vejo que é uma coisa que. Porque às vezes muitos homens tratam como se o mundo das meninas pretas não fosse o nosso também, sabe? Não é um mundo diferente, né? É muito diferente, assim, mas pra quem, assim, eu falo pra quem tem a mulher preta, não só como objeto de pesquisa e como você quer ir bota pra ganhar foto, assim, você não precisa de muito pra entender as questões do cabelo, sabe? Até porque a gente, eu sou preto também, eu tenho cabelo crespo também, sabe? Minha mãe é preta, minha avó é preta, sabe? Você tem um convívio. Tipo assim, então. Entender. Exatamente. Então, tipo assim, eu optei muito por bater nessa tecla, né? Porque eu entrei nessas discussões lendo mulheres negras também, sabe? E muitas delas cobravam assim, cadê o homem preto discutindo e tal? Cadê o homem preto discutindo? Mas também tem a questão da gente, como homem preto, entrar mais tarde nessas discussões, porque no próprio encontro de masculinidades mesmo que a gente participa, né? Tendo em conta a gente ir e os meninos assim não saberem os conceitos bem são basicões assim para outras pessoas já estão introduzidas. Porque ele mesmo sendo todo mundo negro, ainda a discussão entre o feminino e o masculino tá distante. Tem um degrau ali de diferença. E assim, eu acho que é o que você disse, os homens começando a discutir sobre a mulher negra. Como você falou, não é que o sofrimento é único, sabe? Mas a gente tem um grande papel de transformar essa situação para a mulher negra, sabe? Sobre a autoestima, Drica, você tinha comentado antes, um fator muito interessante que a gente sempre alinha a autoestima do povo negro com a estética. Tipo, porque agora você aceita seu cabelo, você aceita seu visual, você é bem com seu visual, as pessoas estão transformadas, agora tem um produto na farmácia que vende lá cachos afros é ótimo. A gente tem empresa de cosméticos tampando, assim, sabe? Criança preta. Não, assim, aí você tem assim, aí vai melhorando, porque de fato, trabalhar a autoestima de uma forma estética, ela foi importante, ainda mas ela não é o único meio, né? Assim, eu acho que trabalhar de uma forma, uma discussão na escola, discutir com seu filho dentro de casa, se você é um pai, uma mãe, trazer isso para uma roda de discussão do trabalho, não ficar só entre nós, porque quando eu tô numa roda onde majoritariamente os amigos são brancos e eu vou falar de autoestima, parece que eu tô falando literalmente grego, porque parece que é um assunto bem distante da realidade de todo mundo ali, mas eu queria também que eles participassem dessa discussão para eles entenderem que a mudança de comportamento deles ajuda na melhoria desse processo. Porque eu trabalho minha autoestima em casa, aí tô lá ajudando meu pai, minha mãe. Todo dia eu chego pra eles e taco informação deles que tá acontecendo na cena. E eles cada vez mais vão se amando e vão me retornando a isso, sabe? Mas quando eu saio dali e vou pra outro espaço, que não é só o espaço negro que eu convivo, isso tudo é apagado. Isso tudo é literalmente apagado. Ninguém mais tá vendo, né? Parece que ninguém tá... Você tem voz daquilo. Aí assim, você parece que você sempre vai ter que ficar reafirmando sua autoestima numa função estética ou se levantando sua voz sempre em todos os lugares. No meu caso, ou é isso, ou então é aquela coisa do exótico. Somente de transe, né? Hoje eu tô de transe, então assim, quando eu tô de transe, é a coisa do exótico. Nossa, você é diferente, né? Você é estilosa, não sei o quê. Como se o Brasil fosse a Suécia, sabe? Né? Tivesse a maior população preta fora. Tem um post seu que eu adoro, que ele fala assim, eu não vou saber a frase certinha, mas é tipo, a pessoa toma sol e fica rosa, e a gente que é exótico. Eu vi usar uma trança, você vê, a minha trança tá amarela, é diferente mesmo, mas tem gente que usa uma trança preta básica. Fala, nossa,
exótico, né? Que não sei o quê. Eu queria fazer também. Não, na verdade, com certeza você escuta muito Drica. Nossa, a autoestima é ótima, né? Porque você é toda colorida, toda espalhafatosa, então sua autoestima é ótima só porque você expressa. Não, e as pessoas se assustam com isso. Já teve uma amiga minha que ela falou assim, eu queria tanto ser igual a você, porque assim, você é toda diferente, você não é isso, mas você se acha bonita, né? Você tá se espantando pra me achar bonita. É difícil eu acho que... Sabe o que eu acho? É difícil ver alguém como você se achando bonita, e você fala, sou bonita mesmo, sou maravilhosa. Eu acho que durante muito tempo, enquanto essas discussões ficavam entre o que a gente não queria ouvir e o que a gente ouvia, hoje eu sinto que a gente está numa onda diferente de sentar, vamos supor, tem 3 pessoas negras aqui sentadas discutindo isso, a gente tem várias rodas acontecendo na cidade, em faculdades, sobre essa questão de vivência negra, e a gente está discutindo entre nós. Eu acho que isso é um fator muito importante, sabe? Porque é uma coisa que não existia antes. Por mais que pode ser uma discussão que tem que se expandir para a sociedade toda, porque quem é branco também está discutindo racismo, eu acho que a gente também não discute isso entre nós. E agora está discutindo fortemente, e às vezes você tá numa roda, você repara que entre a gente ainda tá tendo a gente tá entrando em coesão, tá batendo martelo. Tem um embate, né? Tem um embate. Mas eu pensei com essa disso, sobre como é que, assim, às vezes a gente tá nas nossas rodas pretas, assim, tem essa coisa da briga, porque a gente aprende. É que precisa se afirmar. Primeiro, a gente aprende a se odiar. E se afirmar em roda de discussão. E aprende a não se achar bonito, então, assim, o que um acha bonito, às vezes o outro não acha, e ali fica aquele embate, assim, mesmo dentro das rodas negras. E eu acho que a questão da autoestima também tem essa questão estética, mas tem a questão também da capacidade. Se achar capaz, sabe? Se achar capaz. Porque eu passei assim, eu até hoje, assim, hoje mesmo, mas eu sempre fui muito seguro. Por exemplo, pra tentar tudo, assim, emprego, universidade, até que eu entrei na universidade bem tarde, sabe? O meu processo de entrada, por exemplo, no mestrado, na universidade pública, assim, foi bem, eu não achava que ia conseguir, sabe? Isso aí foi ano passado, sabe? Quando então, você consegue, você assusta. Tipo assim, e a galera fala, não, você é bom, a galera fala, não, você é bom. E a gente sabe que esse negócio de você acreditar que você é bom, assim, é um processo, né? Mas do dia pra noite você acorda, igual, por exemplo, quando você coloca uma trança amarela, mas a galera só acha que você é só colocar e sair, mas você passa por... É um trabalho, é um processo. Você bancar isso também é difícil, sabe? Tipo, a gente coloca, banca e tal, mas a gente passa por às vezes você sai num dia, você tá meio inseguro, alguém faz um comentário meio assim, acaba com o seu dia. É o suficiente. É o suficiente pra validar tudo que você pensava antes de sair de casa. É isso que eu triste, porque assim, você pensa 2 vezes por uma trança, você pensa 2 vezes se você é capaz de entrar num curso superior, isso é com todo mundo. E a gente acha que isso é só com a gente, né? Porque às vezes eu tô num trabalho assim, às vezes eu quero tentar um projeto, e eu nem levo pela questão, eu nem levo pro lado de que, nossa, porque eu não me acho capaz. Eu sempre fico assim, não, eu acho que não vai dar certo, acho que não é muito pra mim. Eu jogo mais nessa caixinha de que é melhor deixar de lado que não é pra mim, do que enfrentar aquilo. Porque assim, não é por medo, às vezes eu falo assim, mas eu não tenho medo de enfrentar. Sim. Mas é porque você fala, dá tanto trabalho, às vezes chegar lá, ou que a gente acaba realmente deixando do lado de melhor não fazer, né? Eu tipo assim, mas aí a ideia é bem essa, tipo assim, medo a gente vai ter, né? A gente vai ficar inseguro, mas é de tentar não deixar fazer, sabe? Mas também respeitar seus limites também, sabe? Sim. Eu acho que não dou conta pra agora, e bem assim. E então, tipo, é uma coisa. Por isso eu falo uma construção diária, assim. Porque, por exemplo, um dia veio um menino mandou uma mensagem de 16 anos, sabe? Aí ele falando que ele era muito seguro, que ele não chegava nas meninas porque ele, sabe? Ele achava que as meninas não iam querer, não iam dar bola pra ele, por ele ser um menino preto e tal. Aí, tipo assim, eu pensando assim, que eu com 36 anos precisava ir muito longe pra entendê-lo, sabe? Não precisava ir muito longe. Muito longe pra entender, não, porque é o que você pensa. Eu passo de segurança e tal, mas tipo, aí você pode conversar com ele, tipo, como alguém que tá falando não de um outro lugar, que parte do mesmo lugar e tal. Isso é. E ele fala, pô, velho, seguro você vai sentir e tal. Até porque a gente passa por questões muito pesadas, né? E isso é normal, infelizmente. Mas é um trabalho contínuo, assim, sabe? Também tentar não deixar de fazer, sabe? Sim. E eu, por exemplo, sou inseguro de fazer várias coisas. Por exemplo, o perfil mesmo do Afroxinho, gravar vídeo, sabe? Eu até pouco tempo, assim, pra mim... Deve ter custado, né? Eu tenho isso. Sim, eu começa a fazer vídeo, começa a falar e tal. Aí eu fico morrendo de medo, assim, porque é segurança com aparência, segurança com palavras. Nossa, não fala não. A galera passa a tá falando merda, sabe? Tipo... Não, a gente aqui gravando no processo, né, de criar o projeto pro podcast, a Drica batendo na tecla, não, a gente tem que filmar, e eu tô assim, mas pra quê? Sabe, porque eu não eu tô falando assim, não, eu não gosto de aparecer em vídeo. E assim, aí eu penso, às vezes eu gosto, eu sou muito parecido. Por que eu não gosto de aparecer em vídeo? Na verdade é porque eu tenho muito medo que aquilo vai gerar a partir do que vão ver de mim, sabe? Isso é um receio muito grande. E automaticamente eu acabo ficando muito bem, confortável quando eu tô mais próximo de pessoas negras. E assim, não é porque as pessoas exatamente são negras, mas porque eu sei que ali é um espaço que não tem julgamento.
minha aparência, do meu corpo, da minha história, nada disso. Então, assim, automaticamente parece que ali a minha autoestima tá boa, só porque eu tô com pessoas negras. Eu acho da gente conviver só no meio. Eu acho que sim, mas eu acho que é por causa de uma zona de segurança. Sabe essa definição do Aurélio que a autoestima é sentir confortável com o seu corpo e consigo mesmo? E é sentir confortável nos ambientes que você transita. Eu não tenho como ter uma boa autoestima, gente. Desculpa, circulando não dá, irmão. Você tá entendendo? A minha vida não dá pra circular lá tendo uma boa autoestima. Por mais que saindo da porta, meu sorriso sair e aumentar, e a minha autoestima voltar, mas lá eu sou colocado em um lugar onde... Você sai de lá muito pior. Exato, tem lugares que eles minam a nossa autoestima. O trabalhar a autoestima é exatamente ir pra esses lugares e não sentir isso. Sim, eu fico perguntando isso, sabe? Eu falo muito disso com os meus amigos, assim. Nem alguém vai comemorar aniversário, vai, sei lá, no charezinho da vida. Eu falo, gente, eu não vou. Pode ser, às vezes, minha melhor amiga fala, eu não vou ir num lugar que eu não me sinta bem. Aí é que entra a melhor parte, que a pessoa fala assim, mas você é linda, você sabe que você é linda. Eu falei, não, eu sei que eu sou linda, e eu sei que eu vou estar lá e eu vou ser muito linda lá também. Mas eu não quero ir num lugar que ele vai me sugar, porque mesmo eu tendo certeza de mim mesma, eu sei como eu vou ser tratada num lugar, sabe? Eu sei como é que eu vou sair de lá, sabe? Vai afetar minha autoestima? Talvez não, mas vai afetar uma coisa em mim, vai despertar uma coisa, vai lembrar de uma coisa que eu não quero lembrar. Sim, até aquela coisa também assim, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso disso mesmo. Mas vocês não acham triste de serem lugares que não nos cabem? E não nos cabem porque alguém disse que você não pode entrar, mas porque existe um contexto ali que você não pode sair. Eu acho que eles que devem ser tristes por não ter nossa presença. Com certeza. Eu acho que, assim, eu penso que a gente, assim, essa sensação de gostar de tá entre a gente, assim, uma coisa que foi tirada da gente, assim, sempre. Foi, né? Essa questão do auto-ódio, né? Eu tinha uma questão de preto, já basta eu. Não, já basta a família, já é. Mas a gente aprende isso até com ditadozinhos, né? Assim, ditos populares, assim, né? Eu escutava muito quando eu era criança, porque eu sempre fui uma pessoa muito. Não aparecida, sempre fui muito espalhafatoso, né? Aí as pessoas falam comigo muito assim, esse pretinho aqui, você dá um tijolo pra ele faz um comício. Sabe, assim, esse tipo de comentário, assim, eu achava assim, que isso era um puto elogio, porque, nossa, cara, olha como as pessoas falam que eu sou desenvolto. Não era um elogio. Não, na verdade não era. Assim, mas assim, ao mesmo tempo, esse tipo de frase, ele me jogava com constrangimento, porque eu cada vez mais não queria aparecer. Porque eu sentia que aquilo ninguém tá... A gente, quem é parecido, quer ganhar uma salva de palmas. Você aprende a se apagar muito. E isso é ruim. Então, assim... Quando eu comecei a conviver em espaços mais negros, estar no meio dessas discussões e desconstruindo suas vivências, levando isso pra minha família, pro meu irmão, pra minha irmã, minha casa tá ficando mais gostosa de conviver, minha roda de amigos tá mais gostosa de conviver, porque eles refletem literalmente minhas verdades. E o próprio podcast, ele surge disso. Sério, eu não conseguiria criar um projeto desse se minha autoestima tivesse baixa. Se não tivesse nesse meio também, né? Ou se minha autoestima também tivesse tão boa, talvez eu não sentisse necessidade de criar esse podcast. Eu penso assim, que tipo, a gente é capaz de fazer coisa muito foda, sabe? Muito foda, muito incrível, mas a gente às vezes deixa de fazer por achar que não consegue fazer. A gente desacredita da gente mesmo. Exatamente. Né? Tipo, e a ideia também é isso, assim, do perfil, é de falar isso também, porque o tanto de branco medíocre que tem ocupando, sabe? Ocupando espaço importantíssimos. Mas não é porque o cara é competente, é porque o cara tem confiança, sabe? E a gente, assim, pode fazer coisa muito foda e às vezes fica nessa e que é, assim, totalmente compreensível, de achar que não é capaz e tal, de criar as coisas. E a questão dos lugares também, assim, é legal pra gente se ver, assim, sabe? Pô, você vê um cara que é igual você, sabe? Pegou você. É uma delícia. É uma delícia. Eu sinto assim no colinho das pessoas, sabe? Tipo, tem lugares que eles me pegam no colo, falam assim, não, vem pra cá, fica aqui, sabe? E tipo, eu também, eu não faço muita questão de lugares majoritariamente brancos, né? Tipo, porque, não sei, é porque eu não quero, não é nem muito questão de... Hoje em dia, por tanto motivo, que eu não gosto nem de dar meu dinheiro mais pra isso. Mas não é só... Tem lugares que falam assim, você não pode entrar aqui, eles não falam assim, não tá explícito. Não tá explícito, Mas se você for lá, você vai receber olhares. Todos os olhares querem dizer que você não pode. Você não toma. Aí a galera fala assim, não, mas o Brasil não é igual aos Estados Unidos, que lá tinha lugar pra branco, lugar pra negro. Aqui é a mesma coisa. Só que não tá instituído. Não tá instituído, porque é a mesma coisa. E se não emendam as coisas, né? Você tem um exemplo bobo de outro dia. Eu fui almoçar num restaurante. Não era um restaurante chique, no Sassi, horário de almoço. Aí lá era aquele negócio de lasanha cobra como carne. Era uma coisa assim. Aí eu fui, peguei, eu queria muito comer churrasco. Tinha churrasco. Só que eu vi a lasanha, eu amo lasanha. Falei, nossa, eu quero muito comer uma lasanha. Era tipo R$3,90. Você sabe que já tem que pagar os dois, né? Mentira que você escutou isso. Era R$3,90 a lasanha, assim, um pedaço de lasanha.
Aí eu fui e peguei, aí na hora que eu peguei, já chegou um dos garçons e tá assim, você sabe que a lasanha cobra como carne, né? Aí eu falei, sei, tá escrito aqui na frente. Aí eu passei pra pagar e a moça a moça que pesa lá, essas coisas assim, aí ela tá assim, você sabe que a lasanha cobra como carne, né? Eu falei, sei. Aí na hora que eu sentei, que eu fui comer, aí o outro garçom veio pra me oferecer refrigerante, né? Alguma coisa pra mim. Você sabe que lasanha cobra com carne, né? Eu falei, mas eu sei, eu tenho dinheiro pra pagar. As pessoas, elas acreditam que eu possa pagar uma coisa de R$4. E esse você falou, você vai lá dar dinheiro pra galera que fica te Aí eu falei, não volto mais num lugar assim, sabe? Porque eu fui a única pessoa que eles perguntaram isso. Porque eu percebi, hoje em dia, assim, a gente que acaba vivendo em movimentos, a gente presta atenção em um monte de coisa, né? A gente se liga muito nisso. Então eu falei assim, deixa eu ver se eles estão falando pra mais alguém aqui. E não tava falando pra ninguém. Ninguém que tava lá, sabe? Só pra mim. Aí eu falei, eu não volto aqui não. Sabe? Eu valorizo muito o pouco dinheiro que eu ganho pra gastar em lugares assim, sabe? Então, eu tenho tentado praticar muito essa filosofia mesmo, sabe? De sei lá, consumir mais de preto, sabe? Não fortalecer, ficar... né? É a filosofia do Ubuntu. Nunca sei se fala Ubuntu ou Ubuntu. Eu também não sei. Acho que é Ubuntu. Porque se a gente não... Esse é nós por nós. Exatamente. Gente. E tipo, eu evito, assim, eu não vou muito nessa vibe de ocupar. Eu acho que a gente tem que ocupar, assim, tem lugares que a gente precisa estar, porque são lugares de poder, né? Por exemplo, eu não ocupo um lugar que vai me deixar mal. Mas eu falo assim, desse tipo, por exemplo, eu não sou muito dessa filosofia de nós temos que lugar, ocupar e mostrar que a gente pode estar lá e tal. Nós temos que ocupar lugar que nós não devíamos estar. Eu já tive muito esse posicionamento. O Daio disse que eu não posso estar lá, mas eu vou lá. Eu tinha muito esse posicionamento que eu achava que isso era contraversão. Só que hoje eu entendo que isso é doloroso. Porque para esse processo de eu estar lá batendo de frente com eles e mostrando que eu tenho direito, eu chego em casa desgastado, machucado, ofendido. A gente já teve que passar por tanta coisa pra chegar nisso, pra ir... Tem que lutar. Aí só por conta dessa... Pra conquistar um espaço que eu não sou bem-vindo. Nem sei se eu chamo de militância isso. Não, pra mim nem é militância. É pra tentar conquistar um espaço que eu sou bem-vindo. Agora eu me pergunto, é pra provar que eu... cheio de branco. Não, eu não fico pensando, se é pra provar, eu fico nessa luta pra provar que eu posso estar naquele espaço ou porque eu preciso de aprovação das pessoas que também estão naquele espaço. Essa não tá ali. E tem esse negócio também de querer... Aprovação. É aprovação e tipo assim, o meu trabalho só tá sendo bem feito, por exemplo. Trabalho assim, né, de falar com as pessoas, né? Se eu sentar no sofá da Fátima Bernardo, se eu chegar lá e sim, sabe? Aí eu... E quando, tipo assim, é bem essa questão de uma luta pra ocupar, né, um lugar de gente branca, sabe? Sim. De ser o único preto ali que vai estar ali, porque você não vai ter outros iguais, sabe? Então, tipo, eu já valorizo muito perto da galera preta, assim. Eu tava até percebendo, assim, que eu tenho amigos brancos, assim, mas, tipo, eu tenho falado bem menos, assim, e tenho saído bem pouco. Bem assim, pouco. Mas é uma opção também, sabe? Porque, e pensando em questão de autoestima também, não autoestima de fugir a palavra, mas essa questão de desgaste também, de se poupar, sabe? É desgastante demais. Tem uns amigos brancos, são esses mesmo, assim, não tem intenção também de, sei lá, fazer novos. Já preencheu a cota, né? Exatamente, tem cota, sabe? Preencheu a cota de branco. Porque essas relações são muito usadas, não são. Por mais que a pessoa às vezes ela é bem intencionada, mas não sei, sempre acaba saindo uma coisinha e tal. Assim, eu sou bem. Às vezes a galera acha que eu sou muito radical, mas não, sou bem de boa, assim, sabe? Toda vez eu tô muito bem e tal. Mas eu também, mas é porque eu achei muito mais essa vibe de querer estar mais perto da galera preta mesmo. Uma galera que eu passei a minha adolescência inteira fugindo. Os melhores amigos hoje eram pessoas que na minha adolescência eu não queria estar perto. Porque eu achava que delícia, né? De preto só basta eles. Nossa, pior que é verdade. Eu tô voltando também hoje. Eu tô começando a encontrar. Começo a encontrar em rodas hoje. Eu encontro assim, gente, essa pessoa estudou comigo, a gente começa a encontrar de novo. 11 anos atrás, mas é porque a pessoa tá no mesmo tempo que eu, que é um tempo de se redescobrir, tá se aproximando. E eu fico pensando, lógico que o Wesley de 11 anos atrás talvez não desse conta dessa discussão e talvez nem percebesse a situação que ele estava enfiado. Eu sempre tive muita consciência, assim, de que era um cara negro, porque meu pai teve necessidade de me ensinar isso, sabe? Assim, parece triste, mas ele teve que falar, você é um cara negro, a vida lá fora é assim e tal, sai preparado. E assim, a vida foi essa. Só que ao mesmo tempo é mais fácil se afastar de ser um cara negro do que abraçar isso e comprar essa briga. Hoje com 28 anos, você compra essa briga, você tá mais disposto, acha ela gostosa. E não só isso, eu quero que outros caras que tenham 17 anos, quando eu tinha na época, consigam criar essa perspectiva mais cedo. De se amar mais cedo, para não passar os 20 anos sem perspectiva e achar que não há espaço.
Porque quanto mais cedo você trabalha num adolescente de 14 anos, olha, perspectiva de vida, você consegue acessar, assim, estudo, um livro, um cinema, uma música, sabe? Uma carreira profissional, que seja na música, na arte, a perspectiva, isso gera uma autoestima. Trabalhar isso desde novo é muito importante pra nós. Porque eu acho que nós somos mais velhos, assim, não tão velhos, mais velhos. A gente não teve uma adolescência que isso era trabalhado por um professor, pelo seu pai, pela sua mãe, que eles também não tiveram isso trabalhado pelos avós, pelos seus avós. E hoje você como mãe, Drica, a sua conversa com o Arthur, você traria esse tipo de discussão, sabe? Com certeza, trago sempre. Hoje eu vejo primos meus mais novos. Principalmente sobre a capacidade dele fazer 1000 coisas. Assim, é porque a gente tem um papel de mudar pra quem tá vindo. E não só mudar pra melhor, assim, criar um espaço, um caminho, um trajeto mais confortável, falar sobre isso com criança é fundamental, fundamental. Essa semana a gente teve aí essa menininha, da Maju, Maria Alice. Da Maju, que ela assim, sabe, ela se viu e aquilo, eu falei, velho, como que é importante você ver uma mulher, eu cresci amando a Cinderela, sabe? Cinderela é o quê? Loura, do olho azul. Você acha que a falta de representatividade de televisão, literatura, ela influi muito pra gente não ter tanta autoestima assim? Pra caramba, assim, eu no meu caso, por exemplo, eu sou de uma família interracial, assim. Sim. De um caso que, assim, meu pai e minha mãe são negros, mas meus dois, minha irmã e meu irmão são brancos. Porque minha avó era muito branca, sabe? Então, tipo assim, por esse fato, por exemplo, eu cresci vendo meu pai e minha mãe alisando o cabelo até pouco tempo. Minha mãe alisa parou há pouco tempo, assim. Meu pai chegava com 2 caixas de Enê, né? Pra eles começavam a sensação, né? Qual que era? Enê. Enê e tal. O Enê é o que deixa o cabelo escuro e liso. É isso, exatamente. Né? E tipo, eu cresci vendo... É tipo tablete São Jorge? Ai, gente, aquela modelo da Unicamp? Não, Unicamp é. A pele, o cabelo fica lisinho, esticadinho. E tipo, e como eu tenho 2 irmãos brancos, então esse assunto de racismo, de autoestima, não vai começar lá em casa, porque partia dessa ideia de que somos todos iguais, né? Pô, são irmãos e tal. A gente nunca discutiu. Minha mãe adora novela. Então a referência de beleza da minha mãe passou até de novela, sabe? Que eu passei até principalmente de mulheres bonitas, era mulheres de novela, sabe? Sim. Então que isso influenciou muito na minha escolha de namoradas, assim. Porque o que minha mãe achava, eu procurava namorar a menina que minha mãe achava bonita, que minhas tias achavam, porque era lá em casa, assim. Que você aprendeu a achar bonita. Oi? Que você aprendeu a achar bonita. Então. E tipo assim, a galera achava o povo de novela, as meninas de novela e tal. Meninas de galã. Então você podia escolher namorar. E tipo assim, você andava com ela como se fosse um troféu. Né? Não, e a adolescência de homem preto é trash também, assim, né? A da mulher preta também e tal, mas do cara, porque eu lembro, eu tava conversando com uma colega minha que tem 23 anos, eu tava falando isso, que quando eu tinha a idade dela, eu ficava com uma menina pirando, sabe? Eu tava pensando assim... Nossa, beijar na boca pra quem é preto, pra um homem preto, gente, eu acho que... Eu não sei se pra todo preto é assim, por exemplo. Pra mim que sou preto gay, é tipo assim, é duplamente outro discurso, porque eu só fui aprender que eu era um homem, que eu podia ser bonito, que eu tinha capacidade de ficar com alguém. Gente, deve ter o quê? Uns 6 anos, eu tinha mais de 20. Porque a minha época da faculdade foi tão... Você tem essa segurança de ser negro. Aí você tem essa segurança de ser gay. Você tem que enfrentar o mundo negro, tem que enfrentar o mundo negro, o mundo gay sendo negro. Me deu muita preguiça. Então eu fiquei muito sozinho durante um bom tempo, sabe? E a gente acaba preferindo ficar sozinho. Você acaba preferindo ficar sozinho. Não, e você acaba começando a acreditar, exatamente por estar na solidão, de que aquilo é muito real. De que aquilo é verdade. Porque se não fosse, não estava sozinho. E assim, e você começa a culpar os pretos que estão ficando com brancos, porque não tá com você. Só que depois você começa a ver que a discussão tá todo mundo no mesma linha, sabe? Correndo pra tentar chegar em algum lugar, evoluir, sabe? Sim. Isso é importante. De televisão sobre representatividade, assim, televisão sobre representatividade, a gente vê, assim, que como a mudança da Maju pra uma bancada, pra ser uma jornalista de ponta, de frente, assim, do jornal, num horário tão bom, né, que é o jornal hoje, foi importante, não só pelo vídeo da menininha, que é representatividade, mas como também para refletir como ela ser colocada ali gerou problemas para outras, sabe? Assim, ainda conquistar esses pequenos espaços que para nós representa, olha, ter uma pessoa negra num papel importante na novela, ter vários negros na novela, vários negros no jornal, pra não nós fazendo sempre o mesmo papel de escravo. Não, pra nós tem uma... Você sempre teve um negro, outro negro na novela, sim, mas era sempre em papéis assim. É porque eu fico pensando assim... Bandido. Sim. Enquanto pra nós a gente olha como uma discussão, cara, isso é importante na minha construção como pessoa, na minha afroestima, do meu filho que tem 14 anos, isso é muito importante.
Ainda tem gente que consegue olhar que isso é exagero, é errado, sabe, é vitimismo. E isso que me preocupa, porque a gente não tá só pedindo espaço, a gente tá reconhecendo que aquilo é importante pra minha transformação como pessoa. Sim. E tem gente que quer desvalidar isso. Isso me preocupa, sabe? E isso que a Briga falou também, é legal essa questão das profissões, das novelas e tal. E me remete um pouco daquilo que eu estava falando antes de começar sobre essa questão da consciência, de achar que a galera tá na periferia e tá em certo espaço, mas não tem consciência, né? Porque eu lembro da minha tia, assim, que eu lembro de ver minha tia alisando o cabelo das pessoas com ferro quente. Nossa, gente. Minha tia, assim, nunca teve nenhum debate, sei lá, de grupo, de militância e tudo, mas eu lembro dela falando quando via a novela, nas novelas sempre coloca preto como empregado e tal. Assim, minha tia que... Tem essa visão, né? Já tinha essa visão, você precisa participar de grupo, de militância e tal. E, enfim, e essa questão da representatividade, assim, na TV, assim, tem um peso, assim, gigantesco em como sua visão de mundo, assim, sabe? A gente tem essa coisa, assim, aqui no Brasil, não sei se em outros países são assim também, mas no Brasil, assim, a maioria da população pobre é preta, e o pobre, a diversão dele muitas vezes é a televisão. Então, assim, a referência dele tá toda ali. Toda ali. A casa é um exemplo, assim. A televisão fica ligada o dia inteiro. Novela da Globo, assim, igual eu te falei, os padrões de beleza eram as mulheres de novela. Meu crush era a Simone, assim, sabe? Tá pegando cidade. Simone que tinha franjinha, né? Sabe? E tal. Fala mágico. Não, gente, eu cresci achando aquele Nick do Backstreet Boys lindo, sim, maravilhoso. Eu nem gosto de loiro. Mas, sabe, eu achava mais lindo do mundo. Hoje em dia eu falo assim, meu Deus, como? Mas é porque a gente é trabalhado mesmo. A gente tem essa dificuldade, né, de perceber que não é meu gosto, eu acho bonito, é assim, não, é por gosto. A gente quase não reconhece, a gente tem dificuldade de reconhecer que o meio que você tá influencia em quem você vai ser. Sim. A gente tem muita dificuldade. E televisão é a maior prova disso, assim. A ponto de como é que, por exemplo, em 2018, me lança o Pantera Negra no cinema e é sensacional. Todo mundo perguntando, nossa, os negros todos falam pro cinema, todo mundo bateu palma, como a população negra tá feliz. Não é só porque a gente tá feliz com o lançamento do filme, é porque não tinha. Você tá entendendo como quando você faz um recorte e começa a ter, 2018, século XXI, você tem um filme desse. Eu fui ver reações do trailer do Pantera Negra na época no fez no YouTube. Uma coisa que deixou muito assim, que eu ficava rindo, que era assim, ó. Ver reação de todos os filmes da Marvel, né? Capitão América, você vê pessoas brancas reagindo. Quando chegou na reação do Pantera Negra, ele fez uma compilation assim, na tela, só pessoas negras. Aí a primeira coisa que eu teve na cabeça foi, só pessoas negras assistiram Pantera Negra e reagiram? Ou quem produziu esse vídeo pensou assim, vou colocar um recorte só de pessoas negras que não merecem seu espaço. E quando eu fui no cinema assistir, eu senti a mesma coisa, que tinha pessoas falando assim, brancas, eu não fui na estreia não, porque eu acho assim, é de vocês, né? Tipo, como assim? Assim, por mais no meio de vocês, assim, não é o nosso momento, não é um recorte assim, esse momento é nosso. Eu acho que é muito mais de entender que precisa daquele espaço. É isso que a gente grita. Eu não quero um filme por ano, eu não quero um livro por ano, não é isso. Eu quero... exceção, né? Não, eu não quero exceção. Eu não quero também só ser a regra. Eu só quero poder acontecer, sabe? Isso com naturalidade, com tranquilidade, sem precisar, sempre comprando uma briga, né? Eu acho que isso tem acontecido muito no mundo da literatura, sabe? Tem muito tempo que eu não leio. Vou falar que eu sou super leitora. Tem muito tempo que eu não leio, mesmo assim, por diversão. Só leio artigos, né? Mas outro dia eu fui na leitura, no domingo, perto da Black Friday agora, e tinha muitos livros lá, e tinha muito livro de autora e autor negro, sabe? Eu fiquei com uma felicidade, sabe? Em ver isso, porque você não via isso. Mauro, eu queria falar um pouco com você sobre essa coisa de se crescer, assim, acreditando em uma coisa. Eu nunca tive tanto problema, eu, Drica, com autoestima, porque eu nunca liguei tanto pra muita coisa, assim. Eu sou meio desligada do mundo. Então, talvez isso tenha vindo me atingir, já na fase adulta, já hoje em dia. Então, assim, quando eu era criança, eu tinha um cabelo gigante, né, assim, pro alto, pros lados, eu tomava conta e eu sempre fui meio CDF. Você tava lá na frente da sala. Aí tinha aquelas piadinhas, você tá tampando quadro, que você tá isso, que você tá aquilo, mas eu não ligava, só que assim, aos poucos eu fui diminuindo meu cabelo, sabe, o volume dele, eu prendendo, aí minha mãe começou a alisar meu cabelo, eu também, eu não lembro de eu querer alisar, mas minha mãe já me falou que eu pedia pra alisar, pra ficar com o cabelo assim, mas era uma coisa bem discreta, eu não percebia que isso tava me diminuindo, sabe. Eu nunca fui de perceber que eu era a única menina que talvez aos 15 anos não tinha beijado na boca, sabe? Então, assim, era uma coisa muito sutil que só hoje em dia que eu fui construindo isso, fui vivendo isso, fui vendo outras pessoas falando, ouvindo outras pessoas falando sobre, que eu percebi coisas da minha infância, assim, sabe? Eu nunca tive... Outro dia eu vi um post, assim, muito, muito bacana que falava sobre festa junina, das meninas que nunca tinham par. Eu sempre tive par, assim, eu nunca tive esse problema.
Mas realmente todas as meninas pretas, principalmente as meninas mais retintas, com o cabelo mais afro, mais crespo, elas nunca tinham par, sabe? Elas tinham que dançar ou entre elas ou não dançar. Pra você, como é que foi essa coisa de crescer, assim? Como é que você começou a descobrir essas coisas? Pra mim, eu tava falando, mas minha família, tipo, essa família interracial, né? Eu tenho 2 irmãos brancos, então a gente discutiu isso lá em casa, de falar de autoestima, de falar de racismo e tal. Mas eu sempre soube que eu era preta, assim, sabe? Sempre soube. Mas eu também sempre caía naquela de falar que era moreno, pra minimizar, né, os danos, assim. E na escola, eu tinha muito na escola essa questão de preto e abastecer, então eu procurava mandar o máximo possível. Porque na minha casa também tinha muito disso do cara preto diferente, do pretinho diferente, era o pretinho que tava com os brancos, sabe? Tinha amigo branco, tinha uma namoradinha branca e tal, sabe? Isso é diferente, né? Então, os meninos da escola, eles te... E na escola foi bem assim, eu lembro que eu era bem... Isso é tímido, porque a gente não é aquela timidez que você aprende a... Porque eu acho que tem muito a ver essa questão de a gente tava falando de falar baixo, até a voz baixa. Acho que tem muito a ver com racismo também, sabe? Você não aprende a ficar calado. Você não se posta nos lugares, né? Você não se impõe. Falar no microfone, sabe? Hoje, tipo assim, eu tô aprendendo a falar no microfone hoje, assim. E na escola eu lembro que, por exemplo, eu nunca fiquei com ninguém na escola, assim, namoradinha, nunca tinha namoradinha na escola. Eu tinha os amor platônico. Eu também só tinha amor platônico. Eu também, todos. Fazia direto. Isso, assim, acho que é uma coisa que vem até hoje na faculdade, assim. Até hoje. Então. Eu lembro que, tipo, eu fui dar um primeiro beijo, assim, já tinha beijo mesmo de verdade, tinha 21 anos, assim, trabalho, sabe? E o racismo tem uma coisa assim que ele faz, que ele humilha a gente assim na frente dos outros, sabe? De você. É por isso que essa trava de a gente se relacionar entre a gente, não só amorosamente, assim, mas como amizade também. Porque, por exemplo, eu lembro de um episódio na escola, assim, de um menino discutir, uma menina preta retinta, né, na minha sala, no segundo ano do ensino médio, discutindo com um cara branco lá, e do nada o cara vira pra ele, e fala assim, cala a boca, sua macaca, meio discussão, sabe? E tipo assim, aí o professor fez nada, sabe? Eu lembro de eu ver aquilo ali e ficar bem embalado, tá? Aqueles momentos que eu lembro até hoje. Assustado. E tipo assim, sei lá, com 16, 15 anos, você vê os caras colocando apelido das meninas de macaca, de não sei o que, de cabelo, de boca daqui. E as meninas vêm, os caras colocando apelido da gente também de macaco, de não sei o que, sabe? Tipo assim, você cria automaticamente um sentimento assim de não querer estar perto, sabe? Então pra mim... Eu não vou aparecer naquele ambiente que se eu sou notado, eu sou ridicularizado. Então a gente tenta não ser notado. E às vezes o ridicularizado ele vira uma piadinha que você aceita pra ser aceito naquele espaço, né? Eu lembro do menino que... Acho que é só engraçado, assim. Apaga a luz pra mim, dá um sorriso aí pra você enxergar. E a gente sempre ri, achar que legal, mas não é legal. Quando você vai de camisa preta, você vem sem camisa hoje. Sem camisa. E essa tatuagem aí, uma camisa que é preta e branca. Não, assim, são comentários assim tão normais pra muita gente, mas é cansativo de ouvir. Sim. É muito cansativo, sabe? Porque você poderia trocar esse tipo de comentário porque camisa bonita, praga. Assim, não, é porque uma pessoa não sabe abordar você pra conversar sem primeiro vir descontrair. E o descontrair é o quê? Te ridicularizar. É bem racista. O racismo é ridículo. As pessoas são assim. Essa coisa do estrutural, né? Você é diminuído desde que os caras chegaram aqui, ele é diminuído, assim. É o cabelo dele que era pintado, são as roupas dele que ele não podia mais usar aquelas roupas. Ele não podia nem ficar perto de quem tava com ele, sabe? De quem veio com ele, de quem era da mesma tribo que ele. Era tudo separado pra ser assim. A gente falou outro dia sobre os navios, os porões das casas grandes, assim. Como é que eles eram pequenos até pra que o negro ele não andasse ereto, pra ele não se achar, sabe? Não andar com postura. Assim. Até os próprios comentários de escola, de apelido, são desumanizantes, assim, no sentido que nada na pessoa preta é de uma pessoa, é de um humano, sabe? O seu cabelo é de bombril, né? Palha de aço, boca é beiço de mula. Nariz é de macaco. Coxinha, né? Cor de carvão, sabe? Tipo, você desumaniza. Qualquer característica física nossa já teve algum apelido. O seu nariz tem o nariz de uma pessoa negra tem um apelido, tem nariz de chapoca. A sua boca tem um apelido. O seu cabelo ele tem um apelido, a sua cor tem um apelido. Tudo nosso tem um apelido. Fisicamente é desgastante porque tem um apelido. Então é difícil. Eu vi pensando um menino hoje de 14 anos, tá na oitava série, e tá pronto pra entrar no ensino médio. Ele tem isso na cabeça, as piadinhas. Como é que um menino desse cria uma autoestima? Eu lembro eu lembro do menino da minha sala que ele fazia piada dele, o menino preto, ele fazia piada dele mesmo antes. Pra ficar confortável. Pra galera não zoar ele, sabe? Tipo, a galera já se zoava, sabe? Eu sempre sou preto mesmo. Que aí ele já chegava tranquilo, né? Exatamente. Então, pra mim, assim, eu fui começar a ter. Bom, bem depois, assim, eu com 20 e poucos anos, assim, eu tava mesmo, 22 anos, eu tava
sabe? Eu lembro que eu comecei a tirar foto, me fotografar, colocava as fotos em preto e branco. Eu entrava no chat pra conversar. Bate-papo. Eu falava, tipo assim, na hora que... Moreno. Moreno. Como é que você é? Moreno, 72. Aí, porque naquela época você não precisava mostrar foto, era muito difícil, não tinha celular. Mas a gente sabe que a gente ia chegar no ponto que você te perguntar como é que você é. Mas você sabe que mas é um filtro, né? Tipo, você descrevia como é que você fisicamente, colocava o moreno pra amenizar, porque você sabe se colocasse ali, ó, preto ou negro. Gente, eu papo não entrei acabava. no chat. Nossa, era triste. Não, Hoje eu vejo que era triste. Então, tipo assim, eu lembro de entrar e chegava nessa parte, como é que você é? E tal, eu ficava mal, né? Sou moreninho. Agora, e quando a pessoa vinha assim, mas é moreno claro, mas você ia, agora ferrou. Como é que eu falo? Eu lembro, tipo assim, até hoje eu lembro que eu saí com uma menina do chat do UOL também, muito tempo, 2009, o ano era 2009. 2009 era o ano. Tipo assim, aí eu lembro que ela, aí eu tive uma dificuldade de falar com ela que eu era um cara preto, sabe? Aí eu fiquei enrolando e ela era menina branca e tal. Aí eu falei assim, pô, eu sou preto e tal. Aí ela, eu gosto de chocolate. Ai, desse jeito, né? Eu gosto. Aí, sabe que gaviões existe até hoje, gente, falando isso? Então, não, e foi nesse dia que eu descobri que existem pretos e pretos, sabe? Porque na época eu saí com ela assim, né, pô, tal, eu cheguei lá, a menina mó, uma presença, né, que é tipo assim, tatuada, né, e pá. Eu, tipo assim, aí conversa vai, a menina, tipo assim, eu lembro que falou, mas já não quis, tá, comigo tá ela, vamos ser só amigo e tudo. Aí que eu descobri, assim, que essa pessoa fala assim, eu gosto de preto, mas tem aquele preto, sabe? É o que ela consegue aceitar. Isso sexualizado, que é eu ia pretão, sexualizado. Eu ia falar disso agora, você pode... Nossa. A gente achava muito as pessoas que ficavam ligadas à sexualidade quando colocava negro. Então, tipo assim, negro 20 centímetros. Sim. Legal, né? Só, o resto tudo era moreno. Mas a pessoa não precisava nem de falar, né? Só colocava negro, você já tinha na cabeça. Tinha sexualidade em si. Não, e a gente se sexualizava porque sabia que isso era aceito. Se eu colocasse lá negro, 20 centímetros, claro que alguém ia conversar comigo. Mas era por essa questão. Eu ia até pontuar um pouco disso, porque assim, a gente ou era feita piadinha ou era sexualizada, né? Sim. Eu era muito sexualizada na escola, ainda criança, sabe? Criança mesmo, sabe? A bunda é grande. Aí, sabe, era uma coisa assim, e cresci nisso aí, sabe? Todo mundo que me via pra elogiar, né? Porque era uma coisa pejorativa, porque o negro é assim, ou ele serve pra piada ou ele serve pra transar. E tem uma pesquisa mesmo, que eu não vou lembrar onde eu vi, mas pode provar que tem, que fala que as crianças pretas são vistas como ser inocentes, sabe? Mais maldosas. Ser inocentes, como malandrinha, com certeza, E tem muito disso também. Eu lembro que na minha época também, as meninas pretas eram vistas assim, plano B, sabe? Tipo, a galera ia pros rolês, pras baladas e tal, né, pras festas. Não pegava as branquinhas, sabe? Tipo assim, eu tinha um amigo mesmo que era assim, sabe? A galera assim, tipo, não pegava as branquinhas, vou na preta que é certo. A galera, tipo assim, a galera sabia. Deixa eu te contar que ainda é assim. Então, A Driga sempre reclama muito dessa questão de no final da noite voltar pra casa sozinha. E, tipo assim, essas coisas do... E voltar pra casa sozinho não quer dizer voltar sem ter pego alguém. Não, voltar sem pegar alguém. Eu quero voltar só... Sim. Mas assim, você não pode mandar um oi pra pessoa no outro dia. Não pode. Sim. Porque, tipo, acho que a galera, tem uma galera que sabe, tipo assim, eles olham e pensam, você não tem autoestima, né, e pá, não vai me querer. Até que teve um episódio da Preta Rara, que o taxista começou a cantar ela e tudo, e ela falou, não, dispensou o cara e tudo, aí o cara falou assim, também... sua gorda, não sei o que lá. Tipo assim, já mudou. Vamos fazer isso. Tipo assim, que o cara fala assim, pô, com quem diz, né? Você tá te fazendo um favor, né? Você não quer. Como assim, né? Tinha necessidade de entender. A gente discutindo isso tudo, a gente nem falou. Gente, quem falou um tempo atrás é o Léo. O Léo aqui, ele é tá ajudando a gente na parte técnica. Léo, quer se apresentar pra galera te conhecer? Tá tranquilo? É tímido. Eu acho que tudo isso que a gente tá discutindo, isso tudo, a gente chega num ponto que são coisas que dificultaram a gente crescer com uma autoestima estabelecida. Porque a gente disse, foi tudo acima dos 20 anos que a gente começou... Você achando? Não, então assim, nós três aqui, vamos supor... Não é só você achando bonito, é você achando poderoso. Entre nós três aqui, a gente teve dificuldade de crescer, vamos dizer, a gente não cresceu com autoestima confirmada, boa, estabelecida ali. A gente começou a trabalhar isso depois dos 20 anos. Qual o conselho que a gente poderia dar para um menino que tem 14 anos hoje, se estiver escutando a gente, um dia vai escutar, que é válido ele buscar isso? Não só ter uma autoestima, mas porque é importante o negro entender o que é autoestima. Que é um padrão diferente, não é só trabalhar a sua autoestima como pessoa, mas você tem que trabalhar a sua autoestima como uma pessoa negra. Eu acho, tipo... um conselho que eu sempre dou, assim, pra galera mais nova, assim, galera em geral, é que as inseguranças, os problemas sempre vão ter, sabe? Sim. Não é uma coisa que a gente vai resolver do dia pra noite, mas o que me ajudou muito, assim, foi me referenciar em outras pessoas pretas, assim, sabe? Outros homens pretos, por exemplo, quando eu vi o Kanye West no show, sabe? Eu lembro de um amigo meu falando assim, pô, esse cara aí e tal.
Tipo assim, aí eu lembro, tipo assim, de começar, sabe? Porque a gente tem muito de... O que frustra muita gente se pautar na estética, sabe? Branca, né? E tal. Eurocêntrica, tipo, a gente fica frustrado, porque, pô... Tem roupa, né? Até na roupa. Sim, né? De se vestir e tal, cabelo. E se frustra, assim, eu acho que uma coisa... Assim, acho que é importante entender que é um processo, que a gente vai estar entendendo, é um processo, e também, assim, de procurar entender, tipo assim, se entender no sentido de ser parte de outro lugar, sabe? De evitar também, não sei, sabe? Não sei se eu posso falar mas eu não acho que a palavra não é essa, não. Mas não sei, eu acho que a ideia mesmo assim, é você se diferenciar e pessoas estar mais perto de pessoas como você. Assim, isso ajuda bastante. Acho que é fundamental. Isso pra mim ajuda muito, assim, sabe? Ajuda bastante. Porque a gente começa a ver que pessoas negras, às vezes você vê uma pessoa negra no seu bairro, tá fazendo algo legal, faz parte de um projeto legal, você começa a se espelhar não só como exemplo, mas você fala, olha, dá pra chegar lá. Você começa a fazer parte daquilo que você entende que dá pra chegar lá. Você pode chegar lá. Sim, é verdade. Eu tenho uma amiga que chama Patrícia, se ela é mais velha que eu, assim, linda. Eu lembro que uma menina postou uma homenagem pra ela, sabe? Falando assim que quando ela era mais novinha, como era difícil uma menina preta, não ter referência, ela falando que quando ela era mais nova, ela via a Patrícia, minha amiga, se arrumando no espelho, achava ela maravilhosa, sabe? Então, tipo, isso meio que cresceu com a referência da Patrícia, minha amiga Patrícia e tal. Eu achei muito foda isso, assim, e também, tipo, por isso que eu acho assim, que é bem legal esse tema de ter suas referências também. E é bom pros dois lados, né? É bom pros dois lados. Aposto que muita gente chega pra você agradecendo, isso te dá força pra continuar. Sim, é muito... Mas saber que você tá, de uma forma, ajudando essa pessoa a lidar, porque não é fácil, sabe? É uma coisa muito pesada e tal. Muito delicada. E, tipo assim, uma coisa que a gente tá falando a verdade também, sabe? Você falar com uma pessoa preta bonita, sabe? Uhum. E aquela coisa de ressignificar a questão da fala. Ressignificar o que é bonito, né? O que é bonito, a boca, sabe, o cabelo. Até brinco muito com essa questão de falar que, não, o problema eles não tinham boca, né? Eles não tinham boca. É bem isso mesmo, essa questão do exótico mesmo. Eu falei com você ontem, né? A gente tava conversando, assim, até sobre hoje mesmo. Eu tava falando com ele que como é que eu cresci sempre ficando com caras sem boca, né? Até brincadeira, os caras sem boca, assim, a boca deles era forte. E assim, eu nunca imaginei de eu achar uma boca grossa bonita. Eu nunca parei pra pensar que, tipo assim, nossa, os lábios, assim, direto são bonitos. Hoje de olho eu falo, nossa, que boca linda, sabe? Boca linda. Boca bonita, não é essa boca bonita sua, a minha, sabe? Não, mas e isso é até uma questão também de se ver no outro, né? Sabe? Sei lá, você vai estar com uma pessoa que é igual a você também. E eu acho assim, a gente passa por traumas tão pesados, tanto nós, os homens, né, as meninas e tal, e tipo, que a gente às vezes não quer estar um muito perto do outro, assim, por questão disso, assim, sabe? A gente quer se afastar, porque tá junto, também não tinha que se ver no outro, assim, sabe? Sei lá, eu tenho cabelo igual o meu, sabe? Tá com uma minha e vem de parte do mesmo lugar, né, tem as mesmas coisas. Eu tava conversando com um amigo meu, assim, a gente fiz uma amizade com um cara e tal, e a gente tava conversando que eu vi que a gente tinha as mesmas neuras de algumas coisas. Você falava assim, quando eu vi um cara branco, cabeça raspada, ele já falava meio assim, também achava que o cara skinhead. Eu também tenho muito assim também, sabe? De olhar assim, se o cara não tinha raspado a cabeça porque ele tava ficando careca, você não sabe que ele skinhead. É sempre atento, né? A regra é essa. Aí tipo, a gente meio que bate umas coisas, a gente fala assim, pô, é isso mesmo e tal. Mas eu acho muito importante essa questão de... Não, quando... É bom assim, a gente fazer esses quilombinhos, assim, sim. Em todo lugar que a gente passa, assim. Olha assim, vamos combinar, uma página com aproximadamente 170 mil seguidores, né? Mais de 170 mil. É um número muito considerado por uma página de um tema muito específico. Assim, então, imaginando assim, que todo mundo precisava de uma página dessa, acho que sim, né? Tipo, foi uma coisa que cresceu, assim... Você não esperava isso, não, né? Não, assim, eu até queria... Pra mim, acho que chegando... Eu tava até na época, eu lembro assim, pô... vou começar a falar umas coisas aqui, pá. Chegando a 10 mil, né? Eu pensando, tá bom e tal. Mas aí que você vê, assim, que tipo... Eu acho que isso é muito porque essa discussão tá muito difundida, né? Começando a ser difundida e tal. E essa questão da autoestima também assim, tá inerente, assim, sabe? Se você é gay, se você é hétero, sabe? Assim, tipo, a galera tá discutindo isso, assim, tem pautado. Sabe? E, tipo, eu acho assim... Eu não sei se falasse, precisava. Eu acho que a galera também tava falando disso em outros termos também. Sim. Eu dei uma pesquisada no Google, né, pra estudar o podcast. Assim, joga lá por estima. Não aparece muitos resultados. Eu lembro que... Aparece só página várias vezes e eu não queria achar algum artigo. Eu queria achar alguma coisa que a academia estivesse falando. É claro que eles não vão estar falando disso, mas eu queria que tivesse algo a mais. Eu pensei, então é um termo muito recente, a afroestima é um conceito recente? Então, esse nome, assim, na verdade, quando eu pensei nele,
eu pensei, pô, eu tava pensando no nome pra colocar assim, não via nada. Aí um dia bateu esse nome, ó, beleza, agora eu vou ver se não tem alguma coisa com esse nome, né? Não tinha. Não, e tinha, cara, tinha um perfil, sei lá, tinha nem 1.000 seguidores, mas no Facebook e no país aí da América Latina, sabe? No Brasil eu não achei nada assim. Por essa pesquisa que eu fiz, eu não achei, né? E tal. Eu falei, beleza, né? Vou colocar e tudo. E que era um nome muito sugestivo também, sabe? Era essa coisa que você fala, você bate o olho, você já entende. Assim, Se bate o olho, você já entende. você já sabe e tal. Aí eu lembro que foi bem assim também, como eu queria falar de autoestima, eu queria falar de masculinidade, eu queria falar de afeto também, essa questão de falar das meninas também. Porque também, eu falar das meninas, eu falar de masculinidade também, falar de como você se construiu como homem. E tal. E não é, porque às vezes a galera às vezes vê e acha assim, pô, mas você tá falando das meninas e tal. Que precisa falar também que as mulheres negras são, assim, são as maiores vítimas de crime de ódio na internet, sabe? Sim, com certeza. E os caras têm, tipo assim, os caras pretos têm que começar a botar a cara, sabe? As meninas, coisas que os caras pretos têm que saber. Não, e a discussão é essa. Enquanto os homens vão estiver discutindo sobre as mulheres, a mudança não tá acontecendo. Porque não faz sentido. Não, e falar delas, tipo assim, falar da gente é falar delas, falar delas é falar da gente. Não, a discussão não é dissocial. Exatamente, você pensa, esse é um tema de mulher preta, esse é um tema de... É claro que tem as particularidades, né? Não é que a gente é igual em tudo, por exemplo, a gente passou pelo mesmo, a gente se passou, tem que se ter uma coisa geral e tem que se ter, tipo, masculinidade. Então. Porque tem coisas que realmente a gente, tipo assim, que as meninas passam, eu acho muito mais pesada, assim, sabe? Eu acho muito trash, mas tem porque, por exemplo, mas eu já ouvi pessoal como assim, pô, mas vocês têm problema com os homens, né? Porque realmente tem gente que acha que nós, os homens, pretos também não temos problema com autoestima, né? Isso é ótimo, né? Não temos problema com cabelo e tal. E a ideia também é falar isso também, sabe? Falar um pouco de que a gente tem também nossos problemas, né? Tem. Mas pelo fato de ser homem numa sociedade machista, exatamente, é muito mais fácil pra gente lidar com a nossa baixa autoestima. O pessoal deve querer apagar o tempo todo, assim, essa coisa. Não é apagar, é fazer com que você se sinta mal por se preocupar com isso. Porque o homem ele não pode estar preocupado com autoestima também. Sim, isso não é coisa de homem, não. Não, é muito menos coisa de homem negro. Tá. E tipo assim, quando você tá numa roda lá que só tem amigos brancos e tal, você vai chegar pro amigo e falar assim, pô, eu tô meio inseguro porque por causa do meu cabelo, por causa da minha cor, pô, para de besteira. Aí, não, esperto, não tem tempo pra isso não. E geralmente os amigos colocam os apelidos, né, velho? Que você, tipo assim, sabe, que... É frescura. Que já meio que ratifica mesmo, pô, velho. Te coloca apelido, sei lá, de Mussum, né, não é isso, sabe, e tal. Pelezinho. Exatamente, tipo assim, que são... Eu sempre esqueço os apelidos, né, universal, que não são apelidos que as pessoas acham atraente, né? Tipo, então, tipo assim, eu acho importante a gente falar que nós, homens pretos, também temos essas questões e tal, e hoje a gente tá falando mais disso, né? Tem uma galera discutindo idade e tal. Porque esses assuntos dialogam muito assim, com as questões das meninas, sabe? Porque a solidão da mulher negra é uma questão de machismo, fruto com racismo, sabe? E tal. E é muito de, tipo assim, falar disso, falar da gente como homem também e tal. Pra gente se entender, sabe? Sim. Porque também não é uma coisa que a gente acordou num belo dia e falou, eu só quero estar com então é um processo de anos. Isso é construído, a gente sabe que sim. E tem essa maneira de começar a falar, botar pra fora pra galera, porque de fato tem muita gente que acha que nós somos resolvidos com a nossa autoestima, né, com a capacidade e tal. A gente tem vários problemas com isso, assim. Sabe? E essa questão que você tá falando mesmo de se achar bonito, né, na escola e tal. É muito complicado se achar bonito. E assim, eu vou te falar, nem hoje, como beirando os 30 aí, a gente tem essa segurança total de pisar em qualquer lugar e falar que você é bonito. Todo dia a gente não, todo dia que quando alguém chega e te elogia, nossa, você infla de um modo que você fica, nossa, eu sou bonito. Sabe como? Acreditar, né? É difícil acreditar. Vários anos, né? Vários anos, assim, da beleza e não conhece. Exato. Você fala assim, nossa, adoro isso que você faz com piscinar. Nem faz faz tanta coisa assim, sabe? Olha, eu falo de verdade, a página não é só transformadora pra gente que é de BH, pra outras pessoas que acessam, mas literalmente é uma forma de verdade muito, muito sutil, simples, poética, que eu consegui de passar pros meus irmãos, direta, pra minha mãe direta. Eu pego stories, eu pego stories e mando pro meu pai, mando pra minha irmã, tipo, 10 coisas que você não deve falar pra uma mulher preta. Aquela discussão não aconteceria no sofá, aleatoriamente. Sim. Hoje, quando eu chego, depois de mandar um post de manhã, eu chego em casa à noite, minha irmã tá assim, nossa, eu mandei pro meu cunhado. Assim, a gente conversa. Cria uma rede, né? Cria uma rede, mas cria assim, é uma forma. Meu pai é aquilo e ele quer discutir sobre aquilo, ele consegue pontuar, fica, é claro pra ele. A forma que você coloca na página fica claro pra qualquer um de nós. Eu não preciso de uma linguagem difícil pra entender aquilo. É visual. Do beabá. Porque a gente não tem essa arrogância também, achar que sabe demais. Não, precisa. Achar que todo mundo também tá
tá até pedindo sempre aprendendo, então eu tento, às vezes, sempre passar de uma forma didática, assim, sabe? Sim. Essa questão meio dessas coisas, assim, que eu lembro que eu acho que eu vi um post que era bem didático, a galera gostou muito, sabe? Aí eu pensei assim, pô, então você tem que falar de uma forma didática assim também, porque a galera gosta. E a galera gosta, tipo assim, de passar pra pessoas que não estão dentro da discussão. Exatamente. Então, bem didático, esse tipo de passo a passo. É uma delícia esse leitor. Então, e tipo, eu tento também tentar fazer umas coisas de umas reflexões mais complexas, mas também de uma forma mais didática, tentando falar essa coisa de academicismo chato. Eu também acho que não sei falar difícil de ser também, sabe? Mas eu acho que isso que torna uma coisa atraente, sabe? Assim, ela fica um pouco mais sincera, porque também você não tá falando com um público que quer academicismo. Você tá falando com um público que quer conceito e termo. Sim. Você quer falar com um público que tá precisando primeiro entender sobre aquele discurso, sabe? E aquelas coisinhas cotidianas também, né, que você coloca ali, que a pessoa posta. Eu lembro que esse postzinho mesmo que você comentou, eu fiquei muito feliz porque eu vi que a galera começou a pegar e usava mesmo em escola. Pra discutir isso com os meninos na escola, sabe? Aí foi lá na Bahia, daí no Brasil também, a professora levou, na Bahia tem uns alunos que levaram, sabe? Então, é por isso que é legal, assim. Dá um quentinho, cara. Dá. É porque é um material. E é engraçado, é um material muito bom, né? Assim, tipo, eu tenho esse problema também, que eu sei que essa galera gente elogiando, você tem isso aí do... Tá sem gente boa, né? Não, é sério, o conteúdo da página é muito incrível, sério, você é um cara incrível. Eu agradeço assim, fico muito feliz mesmo. Gente, eu acho que a gente tem uma discussão, né? Assim, pra gente finalizar esse quadro, se vocês pudessem definir a autoestima em uma palavra, cada um consegue aqui? Eu começo. Eu defino que a autoestima pra mim é conforto. Eu definiria como poder. Uma palavra? Esse cara que criou sabe da hora de definir com uma palavra, assim, né, velho? Pode ser uma frase. Uma frase? Assim, porque pra mim, inventando as coisas na cabeça, assim, sabe? Mas eu acho que a autoestima pra mim tem um significado, assim, que é a verdade, sabe? É verdade. Tá falando pra galera, assim, uma coisa que não foi falado pra eles. Só é verdade. Expõe sua verdade pro mundo. Exatamente, sabe? É verdade, você é bonito, você é capaz, sabe? Você pode fazer coisas fodas mesmo, sabe? Parece pequeno, né? Vai viver sua verdade, vai viver sua verdade, é só ser você. Exatamente, tipo assim, que a gente cresce achando que a verdade é que a gente é incapaz, a gente é feio, né? Que a gente não pode, sabe, fazer certas coisas e tudo. Mas não, sabe? Nada do conteúdo que eu tô produzindo falando sobre autoestima, assim, é meio que, assim, pô, velho, é isso mesmo, sabe? Exato. Enfim. Obrigado. Vamos pro próximo quadro? Muito obrigada, tá? Pô, eu que agradeço. Todas as nossas conversas, acho que a gente poderia ficar aqui 5 horas, que teria assuntos, assim. Vamos pro próximo quadro, então? Bora lá. Esse é o quadro Aconteceu na Semana. Essa é a parte do programa que a gente traz os acontecimentos da última semana, o que foi polêmico, foi legal, ou que não foi tão legal assim, não é? E aí, quem quer começar? Alguém trouxe alguma coisa? Pode ir, quer começar? Posso. Então, eu pensei muito em alguns assuntos, né, porque parece que começa a ter no mundo da notícia pra gente falar. Então, eu ia aqui comentar sobre Paraisópolis, mas eu fico um pouco mal falando disso, assim, então eu vou falar sobre isso depois, mas enquanto eu ainda tô meio passada, então eu quis falar sobre um episódio diferente, que eu como a mulher daqui da sala, né, sobre uma youtuber, uma influenciana, Paula Xongani, sobre o episódio que ela passou com a Boticário. Fiquei sabendo. Eu vi assim, ela nos tons, ela recebeu uma maleta com o nome dela, com tudo assim certinho, né? Tudo pra ela, direcionado pra ela. Aí quando ela abriu, tinha 8 bases em 8 tons de pele clara. Assim, ela é preta, retinta. Aí ela fez um vídeo com uma música maravilhosa da Tassi. E ela fala sobre ser preta e sobre como essa indústria, assim, sabe, de maquiagem. E foi uma coisa, se a gente for pensar assim, uma coisa boba, né? Tem gente que vê como uma coisa boba. Mas foi uma coisa que me tocou muito, sabe? Porque eu fiquei lembrando de como que, assim, você não achava base pra mulher negra. E hoje em dia ainda é muito difícil de achar uma base que tem o tom perfeito, sabe? Tem a frente da Rihanna, mas é caro. Tem a frente da Rihanna, a Ruby Rose. E hoje em dia, a Ruby Rose também, que há pouco tempo atrás, deu um vacilo, assim, de criar, sei lá, 18 tons e 4 serem pra mulheres negras, sabe? E os de mulheres negras sempre ficam cinza na sua pele. Então, assim, é uma coisa que, pra gente, assim, é humilhante. Eu até comentei com uma amiga minha da publicidade, foi quem mandou esse vídeo da Paula, e pra mim foi assim, eu acho que alguém fez de propósito. Eu não acho que ninguém erraria tanto 8 vezes. Eu acho que alguém fez de propósito no intuito de humilhar mesmo, sabe? De falar, tipo assim, acho que essas bases aqui não servem pra você, sua preta. Faz isso, sabe? Assim, as marcas não lançam produtos exclusivos, não lançam. Assim, porque eu não uso maquiagem, eu não sei muito bem quando você vai comprar.
Existe, tipo assim, uma marca que tem 100% dos seus produtos voltados para mulheres negras. Que eu conheço tem duas, porque as duas são feitas por mulheres negras. Exato. Uma é a Negra Rosa, que eu acompanho desde muito antes dela fazer maquiagem. Eu fiquei muito feliz quando ela lançou a linha dela, inclusive uso só a Negra Rosa. E tem a da Divas Black, que é uma moça do sul, assim, eu não lembro agora o nome dela, mas que ela também tem todas as bases dela são tons de pele negra, ela trabalha com iluminadores que saem bem da pele negra, então assim, se tem hoje, mas assim, no Brasil, num país desse tamanho, você tem duas, sabe? Sim. Às vezes a discussão fica meio quente em alguns lugares, quando você fala que você vai apoiar Black Money, vai apoiar pessoas negras, empreendimentos negros, que você está, sei lá, se afrocentrando em alguns quesitos, mas se a gente não começa a fazer por nós, ninguém faz. Sabe, a gente vai estar dando dinheiro para uma empresa que manda base branca para uma menina preta. Eu acho que essa questão, Briga, eu acho que não foi nem proposta, eu acho que eles não têm noção, sabe? Eles acham preto não igual. acho que é um problema. Sabe? Se eu tô te mandando 4 cores, gente, já tem suas cores ali. Meio que tipo assim, não, preta, todo mundo é preto. 8 cores, igual, uma deve ser. Eu acho tipo assim, que eles são sem noção, assim, no sentido de. Eles não estão muito interessados, estão muito superficial na discussão. Você não deve fazer ideia de terrorismo, tipo assim, de entender, que eu vejo muito também, às vezes, essa dificuldade de encontrar base, né? E isso acontece também, eu acho que tem questão, você pode até falar, melhor do que a questão do cabelo também, né? Produto para cabelo, o cabelo mais fresco, provavelmente cabelo cacheado, né? Eu sou endeusa cabelo cacheado. Eu assumi natural hoje em dia, não, mas assim, atualmente o assumir natural é o cabelo cacheado. Graças a Oxalá, hoje tem pessoas assim que valorizam muito o cabelo crespo mesmo, né? A gente chama de cabelo tipo 4. São os cabelos crespos, tem produtos voltados, não são tantos quanto os produtos voltados para cacho. E tem meninas no Instagram também que estão fazendo post, estão exaltando o tipo de cabelo delas, mas assim, é uma coisa muito, muito recente. Tem gente que fazia o permanente, né? Você tinha cabelo afro, cabelo 4C assim, bem crespo, aí você alisava ele pra cachear ele, pra que ele pudesse ter cacho, sabe? Então, o que eu trago aqui pra gente foi um acontecimento que teve aqui em Belo Horizonte, acho que todo mundo tá sabendo, do taxista que sofreu ontem racismo, né? Escancarado. E no início, antes de começar a gravar o programa, a gente estava até conversando que no último mês, novembro, foi o mês da consciência negra, e eu nunca vi tanto caso surgindo assim, um por semana. Foi uma mulher no bar aqui em Belo Horizonte, no restaurante mexicano, agora esse taxista, foi um torcedor do Atlético. Eu citei 3 exemplos só em Belo Horizonte. E assim, mas esses dias, eu escutei uma frase, assim, vou só antes de começar a contar do caso do taxista, que é uma frase que tá me fazendo refletir muito. Se tem um cara que é nazista e ele senta numa mesa e ninguém se levantou, você tem uma mesa cheia de nazistas. Você entende? Porque se você não tá confrontando aquilo, você é a favor daquilo. Tá a favor daquilo. Você então, tá aceitando aquilo. E eu fico reparando. E eu fico vendo nessas situações onde uma pessoa sofre racismo. Se alguém sofre racismo do meu lado, eu não fico calado. Não sei se eu parto pra porrada, parto pra briga, mas calado demais. Porque mesmo que eu não conheça a outra pessoa que tá sofrendo aquilo. Eu fico vendo quando rola esses vídeos de alguém sofrendo discriminação, como quem tá ao redor às vezes fica boquiaberto, fica impressionado, depois dá uma entrevista pra nós. Fica chocado, mas chocado fica. Só. Tá não, essa mulher ela foi levada na maior passividade eu vou ler a notícia aqui. Pelas mãos. Sim. Eu vou ler a notícia saiu a notícia do Instagram, Notícia Preta, que eles resumiram a notícia. Uma mulher foi presa na tarde da última quinta-feira na Avenida Álvares Cabral, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o taxista Luiz Carlos Alves, ela passava pela avenida quando ofereceu uma corrida à mulher, que reagiu falando que não andaria com o negro. Em entrevista ao jornal O Tempo, Fernandes disse que a mulher estava exaltada e que realmente era racista e chegou a cuspir nele. Pelo que eu vi, ele estava no ponto de táxi, ela saiu procurando um táxi ao outro, olhando de janela, e quando ele se aproximou, ela falou: eu tô precisando de um táxi, mas eu não ando com negro, não. E ela reafirmou: sou racista mesmo. E isso. Orgulho, né? Eu lembrei até de uma música do Jonga que ele fala, né? Antigamente Suzana era discreto. Não sou mais discreto, não, mas existe uma validação no ar aí pra muita hipocrisia, né? Mas assim, o que mais me impressiona nessa história é ter alguém tão descarado, assim, porque o discurso aqui não foi, nossa, não, eu falei por inocência, eu não fui racista, não. Ela falou, eu não gosto de preto, eu sou racista. Ela bateu no peito com uma fala, e com certeza isso é um papo que rolou na família dela, ela ter tanto orgulho de falar isso. Sabe, hoje em dia você sabe que você está sendo filmado. Eu fiquei imaginando como é que uma coisa dessa existe. Porque ela, com certeza, é assim outra, né? Eu acho que pode pensar que existem várias delas. Existem várias delas. E sabe o que eu fiz?
E assim, ela foi presa, como disse a Drica, você viu a forma que ela foi presa. Talvez fosse eu agindo. Ela foi na porta de trás, tá no banco do. Foi conduzida. Ela não foi conduzida. Ela foi conduzida Miss Daisy. Porque eu seria jogado no camburão. Eu acho que só faltou assim, um tapete vermelho. E é isso que eu tô te falando, assim. Ainda quando você prende um racista, ainda quando você trata esse negócio, você trata como injúria racial, ainda tem uma questão de drama, vitimização, não precisa pra tanto. É muito difícil. Por exemplo, eu sei que se hoje na rua sofrer racismo, eu sei que eu vou ter mais trabalho pra lidar com aquilo e levar aquilo pra frente do que realmente eu queria. Sendo que eu tenho uma garantia de lei, sabe? Eu vou ter um constrangimento social na internet, e eu fico torcendo todo dia pra não precisar passar por isso, não porque eu não saberia lidar, mas porque eu teria preguiça do que aquilo, desgaste que aquilo geraria na minha vida. Porque você tem que ficar justificando, sabe? E no final, assim, é complicado. Você não sabe como você vai reagir. Você não sabe como você vai reagir. Na hora você vai travar, você primeiro trava, né? Chora, né? Chora. Isso muitas vezes a gente não está acostumado a confrontar também. Isso a gente tem que criar. A gente fala com isso. Na internet você briga, mas às vezes a gente não tem força pra frente. Às vezes eu preciso. Assim, semana passada mesmo, quando eu tava falando das questões do presidente, né, nomeado para a Fundação Palmares, quando o Bolsonaro foi questionado pelos jornalistas, né, sério, eu não gosto, como ele disse, não, porque o governo dele não foi feito para governar para a minoria, é para as maiorias. Para quem vai fazer? Não tem que ficar governando por minoria. Sabe, não entende exatamente o que é minoria. Minoria não é porque somos poucos, entendeu? Minoria é porque não temos acesso, somos minoria em relação ao que a lei deveria nos garantir. Acesso, dignidade, justiça. A minoria é nisso, não minoria em quantidade. Sabe? E você tem uma fala do presidente, você tem uma semana seguinte uma mulher sendo racista com um trabalhador, e é um, é dois. O presidente falou que o filho dele não namoraria uma mulher negra porque eles são educados. Você pode esperar daí pra pior. Você pode esperar daí pra pior. Só que isso é desgastante, mas ao mesmo tempo eu acho tão válido essas pessoas começarem a aparecer. O Bolsonaro, assim, foi a maior resposta pra galera que tava achando que a gente estava chegando no ponto de o Brasil não é racista, não. Não é racista. A galera elegeu o Bolsonaro muito pelos discursos dele. Pelos discursos dele, homofóbico, racista, xenófobo. Sabe? Não só o Bolsonaro, como o Dória. Toda o Itzel, toda a Zema. E se elegeu com esse discurso mesmo. A gente vai entrar tirando, vai matar e tal. Que as minorias se curvar as maiorias e tal. A galera votou por isso mesmo, tá? Porque vão tirar cotas. E todas as minorias estão sofrendo, né? Assim, no geral, as minorias estão sofrendo muito, né? Foi só um ano, né? Assim, a gente tá acabando o ano, a gente tá aqui gravando em dezembro. Parece que foram 10 anos, né? Sério, eu tava conversando, gente, hoje eu fui tirar sangue, fui fazer o exame. Aí a moça, acho que a médica tava tão exausta que ela começou a puxar papo. Não sei se ela queria me distrair pra não ter medo, né? Mas ela começou a contar assim, eu tô tão cansada, não sei como é que você tá. Eu falei, mas por que? Ela tá assim, esse ano tá difícil. Ela tá assim, foi tanta coisa, mas tanta coisa. Aí sempre tem essa sensação no final do ano que aconteceu muita coisa. Só que esse ano realmente foi muita coisa. Esse ano realmente foi muita coisa que eu tive que lidar psicologicamente. Eu tô num cansaço que eu teria que acabar sendo. É que a gente não conseguia chegar em casa e me desconectar de tudo que estava acontecendo, porque tudo que estava acontecendo era diretamente atingido. Eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito, assim, uma amiga minha, falou assim, vai morrer muita gente, sabe? E de fato, tá morrendo. Assim, sabe? Não que não morria, mas tipo, isso foi tipo a legitimação. Assim, hoje em dia tá ok morrer. Caso de Paraisópolis, gente. Quanta gente que eu não vi rindo, sabe? Comentários no Facebook. O pessoal tava rindo, assim. Eu falei, velho, tá descarado. Sabe que? Descarado. Antigamente a discussão era descarada. E tem um vídeo, soltou hoje esse vídeo no Facebook, dos moradores do Morumbi cobrando a polícia uma ação em Paraisópolis. Eles falaram assim, não, tem que entrar lá e acabar com tudo. Por que o exército não entra? Aí o cara pensou, se tivesse um Batman, matava todo mundo. E tipo, essa galera mesmo, falando sem rapidez, sabe? Fala, assim, e assim, aqui nesse caso de Paraisópolis, assim, Paraisópolis foi mais um exemplo pro Brasil. Aqui em BH a gente tem baile funk de favela também, sabe como é visto. E o problema é, se acontece uma coisa dessa, morre um jovem negro no baile funk, por uma agressão policial, você ainda tem que lidar com o seguinte tipo de pergunta, mas se prestasse, estaria no baile funk? Se prestasse, estaria numa favela? Se prestasse, estaria na rua? Aquela que o menino de 16 anos tá fazendo baile funk, não tem pai, não tem mãe? Isso não tem que vir pra pauta. Isso não tem que vir pra pauta. Não é a música, não é a família dele, não é o lugar que ele mora.
é o sistema racista. Essa genocídio da nossa população. Que me destruiu essa semana. Se foi no dia que eu defendi, que eu tava mesmo. Se eu defendi, você tava feliz, assim. Aí eu fui abrir uma notícia, assim. Eu falava de um menino de 12 anos que o sonho dele era ser policial. Aí ele tava no aniversário de um primo dele, numa lanchonete, que era caminho desse do velho funk. E uma bala de borracha atingiu o olho dele e ele tá cego. Menino de 12 anos, que o sonho dele era ser policial. Ele já tá, sabe, a mãe dele falando assim, como que ele quer ser policial? Ele já tá traumatizado, Aí eu fico pensando assim, sabe, eu tenho filho, moro em favela. Se às vezes eu tô, sei lá, voltando com a da escola, Não sabe. Às vezes eu tô voltando com a da escola pra começar alguma coisa e atingir. E aí, ele era um vagabundo, ele tava no lugar errado, ele ia pro lugar errado. E a gente já tá errado. Vamos supor, agora, se eu chego em casa às 11 horas da noite, um policial me para com abordagem agressiva, porventura desapareça, aparece morto, assim. Ainda que aconteceu também? Não, o questionamento não vai ser nem o que aconteceu, mas vai ser se a hora de estar na rua. Sabe, assim... Coisa boa que já tá fazendo. Coisa boa que já tá fazendo. Esse tipo de coisa, assim, eu já nem quero mais discutir com alguém, eu já acho que quando alguém se apresenta com esse tipo de argumento pra cima de mim, tá muito distante. Tá muito distante do que eu tô propondo hoje, sabe? Porque a proposta não é discutir se o que o negro tá fazendo tá certo ou errado. A minha proposta é onde você tá colocando esse povo negro. Sabe? Porque assim, durante a gente discutia mesmo que funk não era coisa de uma pessoa decente, que realmente você podia, realmente as pessoas que moram na favela são violentas. A gente validava isso. A gente validava muito isso. Hoje você sabe que, cara, não é pra ele. E faz as pessoas que moram nos lugares acreditarem muito que elas não podem sair dali, porque elas não estão seguras fora dali. Literalmente, não estão seguras lá dentro também agora, né? Eu vejo muita gente que gosta disso, gosta de morar na favela, sabe? Adora lugar, mas sai também, sai também feio. Eu mesmo, assim, eu aprendi a gostar de morar, porque antes eu tinha vergonha de falar. Aí eu aprendi a gostar disso, mas hoje em dia eu falo assim, será que é seguro pro meu filho? Sabe, aqui? Eu quero criar ele lá, mas tentando criar ele lá, é muito complicado essas questões. Assim. Mas quem está seguro fora dela? Porque sendo negro não está seguro em lugar nenhum. É isso que é o meu ponto que eu cheguei. Eles vão me achar. Esses dias eu escutei lá na reunião de masculinidades, a fala do rapaz lá, que ele falou assim: eu tenho muito mais medo de separado com a polícia do que assaltante. E é real. Eu parei pra pensar e falei, nossa, e eu também tenho. Porque o meu risco ali, com policial, é muito maior. Porque o assaltante eu não tenho que me justificar nada. Eu não preciso falar quando eu tô indo, quem eu sou. Ele vai pegar meu celular, quem tá interessado no bem material e vai vazar. Pro policial eu tenho que justificar meu endereço, meu documento, se o documento é real, se minha mochila é minha. Você pode fazer isso. E às vezes eu penso assim, caramba, eu tô com um notebook que é meu, mas se ele me parar, eu vou ter que provar que é meu. Eu já penso assim, eu não tenho a nota fiscal. Quem anda na nota fiscal? Gente, a primeira coisa, o Emicida, né, passou de podcast há um tempo atrás, e ele falou assim que a mãe dele sempre discutia essa questão de raça, mas ela não sabia que discutia. Ela discutia a questão de raça quando ela falava pra ele, filho, tá levando o documento? Sim. A mãe dele não sabia. Eu cresci aprendendo a colocar a nota fiscal dentro da escolinha para o supermercado não parar. Porque você vai dar a nota fiscal. Hoje eu faço isso até hoje. Eu faço até hoje. Eu faço até hoje. Eu saio dos documentos. Quando eu saio de casa sem documento, eu já penso assim, sério, eu não penso que assim, meu Deus, eu não vou entrar no show, eu não vou conseguir comprar nada. Não, eu penso literalmente, se a polícia me parar dali, eu não volto pra casa. Isso é perigoso, né? Principalmente forjar coisas também. Forjar coisas. Falar que você tava armado. Eu acho que você precisa só ser o preto no lugar errado, sabe? Eu tinha um amigo, quando eu era adolescente, pode parecer besteira, mas era autodefesa. Sempre que eu saía à noite, eu passava dentro de uma Araújo ou num posto de gasolina pra ser filmado. Você acredita de verdade? Eu tinha uma maneira que se qualquer coisa acontecesse comigo, que me acusasse de alguma coisa, eu sabia que eu em tal horário eu passei em tal lugar. Sabe por quê? Isso, olha só, crescer com esse medo é terrível. Mas como que você não cresce com esse medo lendo uma notícia dessa? Sabe que... Sério, eu fico pensando num menino de 14 anos que tá lá agora, com alguns que sobreviveram. Como é que eles olham pra essa situação, o estado de sobrevivência dele? Teve aquela manifestação lá, que eles pedindo por respeito. E não é a primeira vez na história do favela que você vê. A gente faz esses cálculos, né? Se pode passar, ser filmado. A gente tem que fazer esse tipo de cálculo. Se levar para a China. Um tweet bombou essa semana, assim. Que era o cara falando, se o racismo acabasse hoje, o que você faria? Você andaria com um capuz da minha blusa?
Mexeria na minha bolsa dentro da loja pra pegar meu celular. Eu não atravessaria a rua. Quando eu tenho que mexer na minha bolsa, eu vou pra um lugar bem aberto, onde perto de segurança, abre a bolsa, pega o celular, quase que eu ruim isso assim. Olha, sempre andar com o celular já na mão pra eu não ter que ficar mexendo na mão. Nossa mente é sempre naquele trabalho, naquele mood assim, mão no bolso, olhar discreto, pra ninguém achar que você vai roubar. Você trabalha pra não criar uma concepção no outro. Aí quando eu comecei a pensar, eu quebrei isso, acabou. Se uma senhorinha tá vindo na rua, eu vou seguir reto, eu não vou atravessar. Eu não atravessar, eu pensando assim, não, vou atravessar pra ela não achar que eu vou roubar. Hoje, se ela achar, eu ainda tiro meu celular. Eu ainda tiro meu celular perto pra ela achar que eu vou acertar. Porque, tipo assim, pra provar a reação, porque eu vou tirar o celular, a pessoa dá tipo, pá, dá uma paradinha, ela vê que é o celular, dá uma respirada e segue. Aí você olha pra trás, tá olhando pra trás, pra ver se você tá indo. Aí eu fico rindo, eu começo a rir. Eu um dia também aqui perto, aqui na Andradas ali, eu entro no metrô do Horto, assim, tinha uma moça branca na minha frente, mas quando você pensa que a pessoa apertou o passo, começou a andar rápido assim, tá, eu andando, eu fiquei naquela assim, tipo, eu fui de passar na frente dela, não, tipo assim, de passar na frente, pra você mostrar, tipo, não vou soltar não. É muito pai, né? É muito pai. E a gente é isso, policia mesmo. Exato, parece que a gente tá errado, né? É verdade. Ô, Marcos, você quer falar sobre alguma coisa, alguma notícia da semana? Então, assim, uma coisa que me marcou muito essa semana foi duas coisas, né? As vítimas de Paraisópolis, aquele post que pegaram dele, que ele colocou uma foto, ele fala que ele aquilo ali me matou, assim, sabe? Ele tinha 16 anos, né? Já tava na faculdade. Não é que ele fala, eu sou um favelado e eu vou dar muito orgulho pra minha mãe ainda. E, tipo assim, porque você vê que ninguém sabe. Ninguém nasce querendo ser bandido, sabe? A galera olha para os meninos da periferia e acha que todo mundo ali quer ser bandido. Isso aí é futuro bandido, você não sei o que lá. Não, você é predestinado lá. Sabe? Tipo assim, e por isso que eles batem palma quando a polícia entra atirando, quando eles batem matando, sabe? Porque eles acham assim, morreu como diz o Brown, um promissor, um vagabundo promissor, né? Então, eles veem assim, sabe? E você vê assim que o menino, sabe? Que tinha um sonho assim, qualquer outro, sabe? Tem um sonho. E tava já atrás desse sonho, né? Sabe? Tipo assim, e morreu, sabe? E a outra foi daquele humorista que havia lá, que a polícia agora, né, eu não conhecia ele, mas assim, eu fiquei chocada com a notícia. Eu tava trabalhando, sabe? Foram vários tiros no corpo dele, a perícia já falou que não tinha arma. Pra quem tá em casa e não... Só isso, tá armado. Não, e tem um vídeo da polícia, acho que foi em Goiás, que eles atiraram, eles mataram, não sei, um pessoa do carro lá. Então eu vi um vídeo daquelas câmeras lá de rua, filmou o policial indo assim, dando um tiro lá de dentro do carro pra forjar ele pra que eles estavam... É absurdo, Isso né? parece filme, mas é o Brasil. Né? O Brasil é o mundo. É o mundo. Acho que... Então vamos pro próximo quadro? Vambora? Esse é o momento Eu Sou Cultura, que é o momento de Preto para Preto, que é o momento que a gente, os nossos convidados, trazemos aqui para a mesa alguma indicação para você, ouvinte. Um livro, uma música, um filme, uma série, uma página no Instagram para você seguir. Esse momento é importante porque é um momento que cria conexão entre a gente. Todo mundo tem algo para indicar, tem algo legal que você vê, e pode ser algo simples, mas não deixa de ter efeito para alguém, né, que está ouvindo. Eu vou começar dessa vez, porque eu tenho muitas indicações, porque eu sou uma pessoa que faz dever de casa. Primeiro eu quero indicar o livro, que eu li o poema no início do podcast, que é Um Corpo Preto, que é Um Corpo Negro, da Lúbia Prats, que é um livro que lançou em 2018, é um livro de poemas. São poemas muito bonitos, muito profundos. A Lúbia tem uma pegada de escrever poemas muito destinado ao corpo, sabe? Ao corpo feminino, ao corpo negro. E são poucos poetas negros que escrevem de uma forma tão lúdica e bonita, assim, que eu li, um livro muito agradável, não é um livro doloroso, porque a literatura negra ela tende a ser dolorosa, porque ela tende a pautar muito o sofrimento, né? Mas a dela, ela pauta muito o amor próprio, o amor pelo seu corpo, pela poesia, e é fabuloso. Quem puder comprar, não é um livro caro, é um livro barato, e por ter lançado ano passado ainda tem nas livrarias. Eu não sei se vocês já assistiram, já tá velho o filme, assim, ainda tem um mês, que é aquele filme American Sun, na Netflix, que é um puta filme, o Drica já mandou assistir, ela vai assistir, que é um filme muito bom. É um filme muito, muito bom, porque eu vi o filme, assim, o que mais me incomodou, não vou te dar spoiler, tá? Mas assim, só uma sinopse, o filme me incomoda muito, primeiro, porque é uma mulher negra dentro de uma delegacia, que negro não estaria incomodado naquele ambiente. Eu fiquei agoniado o filme todo, porque eu falei, ela não devia estar nesse ambiente.
e é uma mulher negra com 2 homens brancos dentro de uma delegacia. E você começa a somar fatores. E durante o filme eu me peguei assim, caramba, além de ser uma mulher negra... Não, primeiro eu pensei assim, o clima do racismo no filme, né? E depois você pega e repara no clima do machismo no filme. Ela é uma mulher negra, no final ela primeiro é tratada como negra, depois ela é uma mulher. Sabe? E é um filme muito agoniado. Os diálogos são fortes, é um filme de uma cena que se passa em um único ambiente. Não muda de ambiente, você não percebe isso. Se você não filmar. Pô, caramba, e é um filme que ele é baseado numa peça, né? Uma peça de teatro, isso. Não é um cenário só. E eu acho que o mais massa do filme é que ele discute a complexidade das relações internacionais. Das relações internacionais. Isso é pesado, a discussão é pesada. É pesado. E assim, o filme tem umas nuances bem sutis, assim, de... Eu vi o filme e dava pausa pra ler a frase de novo, porque eu falava, nossa... Assim, cada diálogo dela com o policial que é branco, o diálogo com o ex-marido que é branco, e tinha a parte dela ser uma mãe de um jovem negro, naquele contexto americano, e era uma mulher estudada, PhD em psicologia. Nossa, é um puta rolê e é um puta filme. Quem não viu ainda, American Sun, tá disponível na Netflix, e é um filme maravilhoso com a Kerry Washington. A minha outra indicação é uma página no Instagram, que é uma página do artista plástico, ele se define como um queer visual artist, que é o escreve J-R-R-E Toby. Você conhece, né, Laura? Ele é um artista muito foda, ele é de Brasília, ele é negro, ele é um artista queer, e os quadros que ele pinta, as pinturas dele é tudo muito incrível, os desenhos dele ele repete o corpo negro de uma forma distorcida, mas de uma forma poética, e eu vejo cada vez que ele faz um post novo, eu fico tão emocionado que eu mando mensagem pra ele, ele responde, e ele fala comigo assim, nossa, eu não acredito que realmente você está sensibilizado com a minha arte. Aí eu tô assim, olha, mais um cara incrível que às vezes não percebe o quanto ele é incrível, porque eu tenho um quadro dele, acho que todo mundo deve seguir, dá uma força pra ele lá. O Instagram dele é @JRRETOB, T-O-B, beleza? Eu teria um pouco continuado nesse tema da autoestima, né? Sim. Então as minhas indicações são voltadas pra isso. Primeiro de estar puxando o saco aqui a página do Mal, que é muito bacana. Perfeito. Eu comecei a seguir a página tem pouco tempo, que eu conheci ela depois que eu fiz o Rolê Preto, que alguém me indicou e eu falei, nossa, isso é obrigatório, isso todo preto tem que seguir, então gente, segue lá. É @afro.estima, que tem uma afroestima também, mas não é essa, porque essa não tem nada. Mas segue lá, que é massa. E pras meninas, né, e pros meninos que querem aprender também, tem uma página Siriricas Com. O arroba delas é @siriricas.com, que as meninas falam muito sobre a autoestima preta, sabe? Assim, sobre a autoestima preta, fala sobre como é ser preta, fala sobre o sobrenome da mulher negra, fala sobre um monte de rolê, assim, que todo texto que eu leio delas, parece que elas fazem uma legenda mais linda que a outra. Todo texto, ou eu choro, eu fico muito feliz, ou eu choro muito feliz, assim, é lindo, são umas meninas lindas que fazem, super legais, super acessíveis. E eu queria indicar uma música, que é da Tássia Reis, que chama Preta Demais. Que ela fala um pouco sobre como essa coisa de que as pessoas sempre quiseram taxar, a pessoa é isso demais, é preta demais pra isso, é preta demais pra aquilo. E ela fala, ela só preta demais mesmo. Sabe? Assim, pra gente aprender a se achar maravilhosa, sabe? Todos os dias, toda hora, todo momento. Então, escutem lá, Tássia Reis, tem no YouTube? Tem no YouTube, procura lá, galera. Então, eu indicar, assim, que eu posso indicar primeiro, assim, indicar o podcast pra galera. É isso aí. @Fora da Caixa Cash. Cadê nossa mesmo, assim. E indicar também os trabalhos da Sharon Madriga e tal, assim. E tipo assim, esse rapaz que falou, você pensou eu sigo ele também, assim, um cara muito massa, ele também já reforça a indicação. Que eu lembro que eu fui escrever um texto falando sobre a questão do homem preto gay. Sim. E eu pedi pra ele postar uma imagem dele, uma pintura assim, ele ficou uma massa, né? Não, tal. Ele gosta, né? Ele fica impressionado as pessoas gostarem do trabalho dele. Sim, eu lembro, assim. E é um trabalho muito foda mesmo, assim, reforça a indicação e tal. Livro, eu tô lendo um livro que eu peguei do grupo de Masculinidade, inclusive, interessado, que é um livro chamado Masculinidades. Diálogos contemporâneos sobre masculinidade e homens pretos. Que é um livro escrito por vários homens gays, né, e tal, falando sobre essas questões do homem negro. Então, é um livro muito, muito foda, assim. Não só por homens héteros, mas por homens gays também. É um livro muito foda que eu tô lendo, assim, que eu curti pra caramba, tenho usado, assim, pra produzir conteúdo e tal. E música, assim, eu sempre fico muito rap, assim, sabe? Tá? Então, várias coisas, assim. Pode ser lá, assim. É muito engraçado perceber essas coisas. Ontem eu fiz aquele lance do Spotify de as músicas mais ouvidas do ano e eu fiquei encantada. Como que mudou assim, o gosto, né? Depois
Comecei a conhecer mais artistas preto, falei, esse lugar. Eu uso o Last FM, né? Já ouviu falar? O Last FM é tipo uma rede social de música. Ela vai computando as músicas que você escuta e organiza. Aí se eu escutar no YouTube, Spotify, ele organiza minha música. Aí anda assim, a cada 7 dias ele dá um intervalo, né? Aí já tem uns 4 meses que eu só escuto artistas negros. Aí quando eu começo assim, vou olhar meu Instagram, vou olhar o Last FM, vou olhar as outras redes, a gente meio que vai afunilando. Não, porque você vai buscando isso, essa representação em outros espaços. Hoje, quando eu gosto muito de arte, quando eu começo a encontrar artistas negros que representam o quadro, que fazem uma representação dos lugares que eu moro, dessa vivência de negra, identidade periférica, como eu vou me sentir identificado com aquele artista? Como é que eu vou me identificar com uma música de rap? Como eu não vou me identificar com determinado tipo de filme? Então a gente afunila nossas ideias. Isso não é necessariamente exclusão. Eu acho que isso, na verdade, é autoconhecimento. Né? O Racionais é um grupo que me ajudou muito, assim. Sim, sabe? com certeza. Não é aquela classe, né? Claro. Essa me ajudou muito, assim, E eu tava fazendo esses dias, revisitando, assim, umas músicas nacionais, sabe? E vendo como os caras, naquela época, já 97, 80, eles já, tipo, meio que rechaçavam a estética branca, capítulo 24. É muito bacana você ver que até hoje, né? Tipo assim, os estudos dos caras, né? 30 anos de banda e tá aí. Nossa, tipo assim, eu sempre volto no Racionais, sabe? Pra umas coisas meio Você grandes. não é de ser um livro de filosofia. Sabe? Que isso, sim. O Racionais é foda. Ai, que bom, então. Agora a gente vai pro momento de recados, avisos, finalizando já o podcast. Essa eu vou deixar com você falar. Então, a gente tem que falar que o Fora da Caixa ele vai sair no ar todas as quartas-feiras, entre 6h30 e 7 horas da noite. Nós teremos mas teremos o possível programa ser semanal, que a ideia é que ele seja semanal, sempre trazendo essa ideia de um tema de vivência negra, identidade periférica. Pode ser música, vai ser literatura, vai ser cultura, vai ser arte, mas nós vamos passear, né, nessas questões aí. Eu quero reenfatizar e convidar os ouvintes para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que é @Fora da Caixa Cast. E avisar mais uma vez o nosso site, que é www.foradacaixacast.com.br, e mandar pra gente, comente no post sobre o episódio, diz o que você achou, visite a página do Mauro, @afroestima, e vá lá, visite o site, pra você conhecer a Galeria Preta, põe o seu arroba, manda pra gente seu interesse de estar aparecendo lá. E se você está precisando de uma vaga de emprego, manda pra gente sua profissão, o seu número de telefone, o seu e-mail pra gente cadastrar no site. E se você é empreendedor negro que também está querendo contratar pessoas negras, manda pra gente também a vaga, local, disponibilidade e um número de telefone para que a gente faça essa conexão entre quem precisa de um emprego e quem está dando o emprego. Na rede preta mesmo. Tudo que foi, e como eu quero falar com vocês que tudo que foi dito aqui no podcast, todas as nossas indicações vão estar linkadas no link do post desse episódio, as indicações do Mauro, os arrobas do Instagram da Drica. E é isso, né, Drica? É isso. Mauro, mais uma vez, a gente quer te agradecer demais. Foi bem impressionante quando eu assisti a campanha que você tinha citado. Assim, já começar com um tema tão massa para todo mundo. E assim, foi esse papo gostoso que foi. Assim. Muito obrigada mesmo. Mauro, diga sua rede aí, pessoal. Então, eu tenho... sua propaganda. Seu jabá agora, momento de jabá. Pois é, eu faço só publicidade e sou péssimo. Mas, pois é, pra quem me conhece, tá seguindo a Cristina, tem meu Instagram pessoal também, que é Baracho Mal. Ele lembra mais do Instagram pessoal dele. E o YouTube também, tem um canalzinho no YouTube lá. O canal é massa, gente. Tá meio amador, mas tá melhorando, assim, com o tempo. Com o tempo tá ótimo. Enfim, assim, e agradecer o convite de você, fiquei muito feliz de estar aqui. Não, sempre bem-vindo. Espero que você volte um dia para um tema diferente. Só convidar, muito massa. A gente também quer agradecer a HL Phoenix. Obrigada, Léo, você é incrível. Gente, curte a página da HLP, Phoenix. Para quem não sabe, a HL Phoenix é uma empresa de produção cultural e entretenimento, dando voz à periferia, que está totalmente alinhado com a proposta do que o Fora da Caixa nasceu para ser, que é para trazer esse tipo de discussão para a periferia, que a periferia venha para a mesa e venha para o microfone para poder falar sobre esses temas também. Lembrar que a HLP não é uma ONG, é uma empresa. E a gente sabe que empresas dessa, num cenário como esse, são cada vez mais importantes. E a gente espera que o podcast ele consiga atingir todo mundo com essas discussões, que ele chegue na casa de todo mundo, que as pessoas estejam de porta aberta.
que toda semana nós vamos estar aí tentando trazer uma discussão nova, né, Drica? Muito empolgados com o projeto. E obrigado a todo mundo que participou. Sempre vai dar um spoilerzinho nas redes sociais. Né? Sigam nas redes, acompanhem lá, siga a Drica nas redes, arroba Preto, arroba goodgaldriquinha, arroba é pra brilhar, arroba faço.coisas.legais. O meu arroba é o Faustinho, segue lá nas redes. E é isso, gente. Até semana que vem. Com mais um episódio do Fora da Caixa. Tchau! Tchau!